Olá para todos, sou Macabeus, organizador da GambiConf e hoje temos um convidado que há bastante tempo me pediam para trazer. Vamos ter uma conversa com Lucas Teske. Ele é especialista em hardware hack e já fez diversos projetos que, inclusive, alguns deles fizeram parte da GambiConf, como hackear a comunicação de satélites e rodar Doom no osciloscópio. Muito bem, Teske. Você poderia se apresentar, por favor, e responder a seguinte pergunta. Quando você entra numa loja e enxerga no balcão uma maquininha de cartão, você vê um meio de pagamento ou um potencial dev kit para explorar? E aí, Mangabeus, beleza? Bom, meu nome é Lucas Tesk, né? Tipo, acho que a maior parte do pessoal me chama de Tesk, né? Lucas é um nome muito comum. É, eu, eu digo que, tipo, a minha área, na verdade, de pesquisa no geral é engenharia reversa, né? Então, hardware hacking é uma coisa que eu gosto, porque eu gosto muito de eletrônica, e eu brinco com eletrônica desde sempre, né? Tipo, no dia a dia eu sou programador, é, mas eu gosto bastante de brincar com isso, né? Então, e aí teve várias coisas que eu fiz aí no meio do caminho, só de curiosidade de entender como as coisas funcionam, né? Porque o mais legal de você entender uma coisa como é que funciona é você entender como funciona e tentar reproduzir ela, né? E aí quando você reproduz, você fala, pá, não, peraí, será que o cara que fez isso aqui pensou nisso aqui? Aí começa os casos ali de coisas que dá pra fazer, né? Tipo, rodar Doom onde não devia, né? Sim. E da máquina, cara, eu vou dizer que, tipo, depois que eu comecei a mexer com engenharia reversa de máquina de cartão, vira e mexe quando eu olho assim pra máquina e falo, essa daqui eu sei que tem isso aqui. Então, ou, tipo, eu chego numa loja assim, essa aqui eu não testei, sabe? Tipo, mais ou menos que nem quando você vê um gato de uma cor diferente na rua, tipo, ó, dessa cor eu não tenho. Tipo, é basicamente isso que eu penso. Tipo, eu preciso conseguir uma máquina dessa daqui, né? Tipo, virou um hobby pra mim, tipo, pegar máquinas diferentes pra catalogar, entender como é que funciona, ver as diferenças, enfim, e coisa do tipo. Entendi, assim, tá. Pessoas colecionam Pokémon, você coleciona falhas e maquininhas de cartão. Basicamente, é tipo isso, é. Sim, ok. E seguindo nessa linha de máquinas de cartão, vamos começar a discutir esse tópico que tem muita coisa para poder falar sobre ele. Mas você já manja muito desse assunto, você é bem especialista, mas muitas pessoas que vão estar escutando aqui o programa não sabem tanto sobre isso. Você poderia só fazer um overview do ponto de vista técnico sobre como funcionam as máquinas de cartão para poder entender sobre as falhas de segurança que vamos discutir mais adiante? Claro, claro. Então, as máquinas de cartão, tipo, especialmente as brasileiras, tá? Isso muda muito de lugar para lugar no mundo, tá? O Sim. Brasil tem uma das melhores seguranças em questão de meios financeiros no geral, né? Não é uma razão muito boa que a gente tem isso, né? É que a gente tem maior número de fraude também, né? Então, eu lembro, tipo, lá para 2014, que eu tava trabalhando numa startup brasileira que prestava serviço nos Estados Unidos, eu tive contato com o pessoal da Elavon, né? Elavon Higiênico. E eu lembro que eles comentaram. Eu não lembro qual que foi a situação que chegou a eles comentarem isso comigo, né? Mas o engenheiro falou que, tipo, todas as máquinas novas que eles iam testar ia primeiro pro Brasil. E aí eles faziam um teste, tipo, de, sei lá, um ano no Brasil. E aí, se o número de fraudes não aumentasse, quer dizer que ela estava aprovada pro resto do mundo. Então, tipo, o Brasil era meio que o teste unitário deles ali de fraude, entendeu? Então, esse é o nível que o Brasil tem de maturidade em questão de antifraude para isso daí. Né? Então, dos dispositivos assim eletrônicos, é um dos que é mais seguro que tem. Né? Isso não quer dizer que seja 100% seguro, tá? Tem coisas muito mais seguras do que uma máquina de cartão, mas elas tendem a ter, tipo, até por questões regulatórias, uma segurança grande. Então, por exemplo, uma coisa que uma máquina de cartão tem, que a maior parte dos dispositivos eletrônicos não tem, detectar que você abriu a máquina ou tentou abrir a máquina. Certo? Porque o que acontece? Tem chaves criptográficas lá que é usado para criptografar a transação e tudo mais. Se essa chave é única por dispositivo ou se ela é única por fabricante ou coisa do tipo, depende muito da implementação. Mas você tem uma chave específica na máquina que usa para criptografar a comunicação ali, criptografar a transação para poder ser comunicada com o servidor. E essa chave, pela especificação do PCI, né, que o PCI é quem define qual é o critério de segurança que esses dispositivos têm que ter, você não pode deixar essa chave vazada do dispositivo. Né? Então você tem que ter um mecanismo de antiviolação ali
do dispositivo, que é basicamente o quê? Se a máquina detectar que você tentou abrir ela, ele tem que apagar essa chave, entendeu? Ou ia apagar todas as informações sensíveis ali dentro. E tem outras coisas que também tem ali que fazem parte disso, do grupo de segurança ali, que é tipo, você não pode ter log de transação dentro da máquina, então, por exemplo, não pode ter um número de cartão salvo dentro da memória da máquina, entendeu? Que assim, tá escrito no PCI, isso não quer dizer que na prática sempre acontece, porque afinal, desenvolvedores cometem erros, né? Mas tem várias coisas disso, né? Tipo, e eu gosto particularmente porque, ao mesmo tempo que são dispositivos bem seguros, eles são dispositivos simples também. Né? Então, tipo, você pega mesmo as máquinas hoje que rodam Android e tudo mais, elas são Androids, tipo, é um Android recente, mas é um hardware de, tipo, sei lá, cara, 6, 7 anos atrás. Então é um pouco mais fácil de entender porque são hardware mais simples, tipo, é muito mais simples do que um computador, do que um notebook, um tablet, alguma coisa do tipo, né? Então eu gosto bastante disso porque dá pra entender ali e ver, né? E outra pra ver também, tipo, até que ponto o desenvolvimento é brasileiro e até que ponto o desenvolvimento é chinês, porque a maior parte dessas máquinas são chinesas, né? Então... Sim, só uma questão que fiquei agora na cabeça. Você comentou que são hardwares mais simples, ou seja, Android 7 anos atrás, por exemplo, mas isso seria porque demora bastante para lançar devido ao período de testes. Vai testar um ano no Brasil, então vai estar com o hardware que é pelo menos um ano atrasado, ou é só questão de custo que é mais barato? Não, é só questão de custo, tá? Especialmente no Brasil, isso é uma exclusividade meio que do Brasil, não é todo lugar do mundo que é assim. Mas no Brasil, as máquinas são feitas para ser descartável. Né? Então, se você pegar e olhar, tipo, sei lá, você vai no Mercado Livre, paga seguro, qualquer uma dessas daí, se você olhar o valor da máquina é muito baixo. Entendeu? Pô, você comprou uma máquina Android ali, às vezes, por 50, 100 reais. Entendeu? Então ela é feita para ser descartável. Mas por quê? Porque, cara, é óbvio, máquina quebra, isso é uma máquina que vai estar na mão da pessoa, tipo, vai indo de um lado pro outro. Num restaurante vai cair dentro de uma panela, enfim. Tem tanta coisa que pode acontecer com a máquina que é mais fácil assumir que ela é descartável. Então, geralmente, não é necessariamente por causa do ciclo de desenvolvimento que é lento, tá? Apesar de ele ser relativamente lento, né? Tem o processo de certificação do PCI para poder passar, mas é mais por questão de custo, porque se você pega um hardware de 6, 7 anos atrás, você consegue um custo muito mais baixo de todas as peças que tem ali dentro, né? Então, isso é uma vantagem, tipo, por exemplo, para mim, que estou fazendo engenharia reversa, por quê? Porque a tendência é ter um hardware que já está documentado no mercado, né? Então, eu posso ver um processador que já, sei lá, já vazou datasheet ou coisa do tipo. E também é uma vantagem para eles porque o custo cai bastante, entendeu? Porque às vezes você está comprando estoque sobressalente de peça ou coisa do tipo, e aí o custo cai bastante na máquina, né? Mas assim, não existe nenhuma razão específica, não, por que a gente não vai usar um hardware mais moderno? Não, é só por questão de custo mesmo. Não é nem necessariamente um problema de segurança, mas uma questão tipo de otimizar custo ali para a máquina poder ter esse valor de ser descartável. Entendeu? Sim, entendi, ficou bem claro. E na sua postagem que você colocou no seu blog, inclusive vou linkar aqui na descrição do vídeo, você comentou bastante sobre o System on Chip da maquininha. Muitas pessoas não devem estar familiarizadas sobre o que é esse termo. Talvez conheça por nome, mas não sabe do que se trata. Só para colocar todo mundo na mesma página, pode falar sobre o que é? Claro. System on Chip, tipo, como o próprio nome diz, é o sistema num chip, né? Então, ao contrário, por exemplo, sei lá, é que hoje muita gente tem notebook, né? E aí esse conceito fica meio abstrato, né? Ou difuso. Mas para quem tem um desktop, por exemplo, um computador desktop montado, você vai ver, tipo, você tem o processador, aí você tem a memória, você tem a sua placa de vídeo, você tem várias coisas separadas ali conectadas numa placa-mãe, certo? Um System on Chip, geralmente, o que é? É você pegar todas essas coisas e colocar dentro de um chip só, tá? Então, por exemplo, o System on Chip da máquina geralmente já tem a memória RAM embutida, já tem, sei lá, para as máquinas que tem, por exemplo, o modem 4G está embutido no mesmo chip. Então você tem um único chip onde tá todos os periféricos ali dentro, tá? E por que eu disse que é meio difuso hoje em dia? Porque hoje em dia tá ficando muito comum, até para notebook, ser System on Chip. Então, mesmo quando você pega um processador AMD ou Intel, muita coisa tá dentro do próprio processador e não mais separado na placa-mãe, né? Então você tem placa de vídeo embutida, você tem controlador USB, controlador de rede, tudo lá dentro, né? Então por isso que hoje o conceito é um pouquinho mais difícil de separar assim, né? Mas um desktop, geralmente, você tem essas coisas separadas, né? Sim, e na maquininha é tudo E embutido na no maquininha único tudo chip. junto.
Ok. E tá, agora vamos para a parte mais interessante sobre o que afinal você fez na maquininha de cartão? Assim, qual foi a falcatrua? Ok, tá. Então eu tenho uma maquininha de cartão, que é essa daqui, ó. Essa daqui, tá? Ok. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto ela. Não cinza desse jeito, vocês devem ter visto com alguma outra cor. E aí, assim, essa maquininha de cartão aqui foi uma das primeiras que eu comecei a mexer, Ok. tá? E o que eu fiz foi o seguinte, porque ela tem vários mecanismos ali de detecção de violação. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos ver se a câmera vai focar. Sim. Vocês podem ver que tem umas partes douradas aqui no canto, tá vendo? Ó? Isso daqui é muito parecido com um controle de botão de joystick que se vocês abrirem o controle e olhar o botãozinho ali, você vai ver que é muito parecido com isso, porque na verdade é a mesma coisa, tá? Então, a parte de trás da tampa dessa máquina aqui, quando você coloca, o que ela faz? Ela na verdade é como se ela estivesse apertando um botão para o quê? Para quando você abrir, ele detectar que você abriu, Foi aberta, sim. certo? Então, vocês podem ver, tem uma bateria aqui também, tá vendo, ó? Essa bateria é o quê? O único propósito dessa bateria é manter a parte do chip ligada suficiente para ele saber que teve essa violação. É só isso. Porque ela tem, é que aqui não tá, mas ela tem uma outra bateria que é conectada aqui, que é a bateria que alimenta a máquina, geralmente quando ela tá em produção, né? E aí, o que acontece? Essa daqui eu abri, ele trigou todo o problema, todo o negócio de violação e tudo mais. A máquina ela não necessariamente morre, ela fica com um alerta na tela quando você liga, falando, ó, as chaves foram apagadas porque foi detectado uma violação. Só qual que é o problema? Esses dispositivos aqui, até pelo regulatório do PCI Compliance, elas precisam ter o que a gente chama de Secure Boot, que é boot seguro. Tá? Então, isso geralmente significa que você tem que estar. Todo o programa que está rodando na máquina, ele tem que ser assinado com uma chave criptográfica, e quem tem que validar isso é o processador. Certo? Então, a chave meio que na fábrica, ela é gravada essa chave dentro do processador, e aí toda vez que ele boota, ele pega e verifica se o programa que está rodando ali dentro é o programa que a assinatura dele é válida, certo? E aí, qual que é o detalhe disso daí? Quando você faz isso, você tem o problema de que você não consegue alterar o programa. Entendeu? Porque se você alterar o programa, a assinatura é inválida, ele não boota. Sim. Né? E aí a minha tática foi o seguinte, eu falei, mano, deixa eu pesquisar esse System on Chip na China, na AliExpress, Taobao, todos esses sites aí, vou ver se eu acho. E eu achei. Eu falei, então, é que negócio. Se eu comprar um processador virgem, por assim dizer, e colocar aqui, eu vou ter execução na máquina, certo? E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu desmontei a máquina inteira, né? O processador é esse chip maiorzão aqui, né? Ok. Tipo, é o System on Chip dele. Eu peguei, tirei essa placa, coloquei numa mesa aquecida e tudo mais, deu um trabalho para dissoldei, coloquei outro chip, e aí eu gravei o meu programa, e aí o que acontece na máquina é isso aqui, ó, que eu vou até ligar aqui no USB só para mostrar para vocês. Ok. Tá? Então, Sim. isso daqui foi a minha prova de conceito. Era para rodar Doom, tá? A única razão disso aqui não tá rodando Doom é que, como ela tem 1 MB de RAM só, eu ia ter que fazer modificações no Doom, porque o Doom foi feito por uma época que tinha mais de 1 MB de RAM. Por mais que o processador da máquina seja melhor do que o processador da época do Doom, na época tinha mais memória. Né? As máquinas tinham 4 a 8 MB de RAM, e o Doom precisa mais ou menos disso, né? Então só por isso que eu não rodei ainda, né? Então tem que otimizar um pouco ali, mas aí essa foi a minha prova de conceito, né? De colocar o Crash ali para rodar. E aí, basicamente, a maquininha eu faço o que eu quiser com ela agora, né? Sim, deve ter alguma versão do Doom customizado para caber em 1 mega, eu espero. Não, tem, porque rodaram no Raspberry Pi Pico já. E o Raspberry Pi Pico tem 384K de RAM. Então, é só uma questão de eu pegar ali e fazer rodar, entendeu? Mas vai eventualmente rodar, Sim. porque assim, se você hackeia um hardware, você tem que rodar Doom, né? Isso daí é regra de ouro. Isso, né? Mandatório. Então, mas dado que foi acionado o mecanismo de anti-adulteração, né, cada esses botões de joystick, no seu chip customizado você conseguiria meio que mentir para a máquina que não foi violado? Como funcionaria isso? As chaves, pelo menos nessa máquina específica aqui, o que ela tem? Aquela bateriazinha ali que segura esse circuito de detecção, ela também tem uma memória RAM, tá? Eles chamam de memória RAM não volátil, mas na verdade por que ela é não volátil? Porque ela tem uma bateria. Então, assim como você tinha os cartuchos de Game Boy com um save que segurava com uma bateria, é a mesma coisa, né? As chaves de criptografia costumam ficar nessa memória. Por quê? Quando ele detecta a violação, o que ele faz? Ele simplesmente desliga a memória. E aí você perde a chave, tá? Então, assim,
Tem algumas coisas que eu consigo fazer pra fazer ela acreditar de que não teve uma violação, só que eu já perdi a chave. Ah, então não adiantaria muito, né? Então, assim, se eu tivesse algum jeito de restaurar essa chave, por exemplo, vamos supor que eu achei uma vulnerabilidade na máquina via Bluetooth, por exemplo, que me permitiu extrair essa chave da memória. Aí, beleza. Aí eu consigo restaurar, porque eu consigo restaurar o estado da máquina ali, até porque aquilo que eu falei, tipo, quando ele triga esse mecanismo de violação, ele aparece na tela só falando, olha, as chaves foram apagadas. Existe um meio que o fabricante tem de restaurar a máquina. Tá? Então a máquina não está totalmente perdida. Por mais que hoje eles não façam isso, porque a máquina é descartável, é mais fácil mandar outra para a pessoa, existe esse mecanismo. Né? Então, se eu tivesse a chave, eu conseguiria recarregar a chave. Então a troca do processador não muda tanto isso daí. Entendeu? Tipo, porque daria para eu carregar se eu tivesse a chave. Como ela perdeu essa chave, teoricamente está seguro. Isso Sim. nesse caso específico, porque eu já peguei máquina onde eles não armazenaram nessa memória RAM e eles armazenaram dentro da memória flash. Aí é um outro problema. Sim, o problema é até mais grave nesse caso. Não seguir o PCI. Exatamente. Ok. Muito bem, comentamos sobre essa máquina aí. Ela cumpriu bem, seguiu o PCI, salvando a memória RAM, as chaves, tinha mecanismo de adulteração. Mas que tipo de erro de design você mais encontra nesses dispositivos de pagamento? Coisas que são assim, opa, chegou agora da China minha maquininha, a primeira coisa que eu vou olhar. Tá, tem duas coisas que é muito comum, tá? Especialmente em máquina nova. Primeiro, uma das coisas, se vocês repararem, não tem absolutamente nada escrito na placa. Sim, até. Tipo, você vê só o silk assim mostrando onde tá os componentes, mas não tem nada escrito na placa. Isso não é uma norma do PCI, mas é uma questão de boa prática de hardware você não ter, tipo, num hardware seguro, nada escrito. Certo? Sim. Você não quer saber que aquilo ali é uma porta USB, você não quer já de bandeja isso daí. Tipo, existem outros jeitos de você descobrir que é uma porta USB, mas você não quer que deixe isso aí. Então, muitas das máquinas novas vem escrito. Mas por quê? Uhum. Porque máquina de cartão não é só máquina de cartão hoje. Máquina de cartão é um POS em geral, né? Que é um point of sale. Ele pode não ser um dispositivo necessariamente que executa a transação financeira. Ele pode ser simplesmente o dispositivo que o restaurante usa para fazer pedido. Né? Então, o que acontece? Você tem essas duas variantes no mercado. Você tem a variante de pagamento e você tem a variante de, sei lá, que é um Android normal que o cara vai instalar o aplicativo dele. O hardware é o mesmo. Só que os requisitos são diferentes. E aí, o que acontece? Para esse dispositivo que o cara está instalando um software ali para gerenciar o restaurante, não importa o que tem no hardware, porque não é um dispositivo que necessariamente precisa ser seguro. Mas para a máquina de cartão precisa. E aí, o que acontece? Às vezes, na hora de fabricar a versão que vai com o software de pagamento, isso passa batido e aí tem escrito na placa o que é. Então, por exemplo, às vezes tem escrito uma porta serial. Né? Então, a porta serial tem lá o ETX RX, e aí você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou pegar um analisador lógico, ligar lá para ver o que tá saindo. Entendeu? E às vezes acontece o quê? Às vezes tá saindo um monte de informação que não devia sair também. Então também Sim. acontece isso. Né? E a outra que é muito comum é memória flash não tá criptografada. Então, especialmente nas máquinas Android, geralmente você tem uma separação entre o processador seguro, que é o que faz as transações, e o processador do sistema operacional, né? Então, para quem já viu essa máquina física, isso daqui precisa de um celular para funcionar. Então você tem um celular conectado via Bluetooth, e aí você faz a transação no celular e passa o cartão aqui, certo? Então a operação criptográfica roda aqui, ele pega o resultado que está criptografado e manda para o celular. A maior parte das máquinas de cartão Android funciona da mesma maneira, a única diferença é que você não tem o Bluetooth ali, você tem um fio ligado entre uma máquina desse tipo aqui lá, que não tem tela, ligada no processador do Android. E aí o problema é o quê? Essa máquina tem os mecanismos de detecção de tamper e tudo mais, né? Tipo de antifraude e tudo mais. O Android, apesar de ele ter, não é uma bateria dessa daqui, pequenininha, que vai segurar o Android ligado para poder apagar a memória flash. Então o que acontece? A maior parte dela só apaga quando você liga a máquina. Ok. Então vai dar tempo para você conseguir trocar o Exato. chip Se e você conseguir tirar a bateria da pegar. máquina, ele não vai ligar. Então você tira a bateria da máquina, abre, dumpa a memória flash, então você pega a letra da memória flash, se tiver informação sensível lá, você vai ter esse acesso, tá? Por quê? Porque a maior parte não criptografa a memória flash, o que eu acho, tipo, bizarro, porque a coisa mais comum no Android é você conseguir criptografar a memória flash, né? Tipo, faz, sei lá, 30, 20 anos que a gente tem isso daí que dá pra criptografar, e nenhuma criptografada. Então isso é muito comum. Essas são as duas coisas que é muito comum
pegar em máquina nova. Entendi. Interessante. Já dá pra ser um ponto de partida. Sim. É. Só puxando aqui um gancho no que você comentou no começo, que os sistemas de pagamento no Brasil são bem avançados, estão na vanguarda, assim, do mundo, porque a gente sofre muitas fraudes, então tem que ser um sistema bem robusto para poder contornar isso. Teve até um painel da GambiConf, que foi do ano retrasado, sobre segurança eleitoral, que um dos pontos que comentaram também foi isso, que no Brasil tinha que ter um sistema de eleição bem robusto, porque a gente estava num ambiente bem adversarial, digamos Sim. assim. Então é Eu acho que é o interessante. mesmo caso, entendeu? Tipo, você Sim. pega toda a parte do nosso processo eleitoral também é extremamente avançado perto da maior parte dos processos que tem no mundo. Pô, dos Estados Unidos ainda tem voto em papel físico, o cara anotando papel e colocando numa urna na mão, tá ligado? Tipo, ou seja, e aqui não, aqui a gente tem, tipo, 3 tipos de verificação diferente, né? Tipo, recentemente, inclusive, desde a última eleição agora a gente tem o log da máquina publicado na internet pra qualquer um poder validar, tipo, que eu acho, cara, sensacional isso, entendeu? Então, é que negócio, né? Tipo, você tem mais problemas, então isso é ruim porque a gente tem esses problemas, mas em compensação isso significa que a gente tem um desenvolvimento tecnológico melhor, né? Então, Sim. É interessante ver tem como seu as lado coisas bom e ruim, avançam. né? É interessante ver como as coisas avançam. Pois é. Sim. Avança por necessidade, né? Infelizmente é assim que funciona. Sim, é aquela coisa, às vezes avança por preguiça, por necessidade. Exatamente. Sim. Ok, estamos falando sobre máquinas de pagamento, que tem várias regulamentações para poder seguir e tal, tem o PCI, tem vários protocolos. Uhum. Mas uma outra pesquisa que você que você também estava comentando era sobre TV Box. E, bem, para quem não está familiarizado sobre o que exatamente é TV Box, é um dispositivo de streaming que você conecta na televisão e normalmente é usado para pirataria. Não quer pagar Netflix, então vai comprar um TV Box num camelô. É, e para iniciar esse bloco, eu já gostaria de poder repercutir duas matérias que falam sobre problemas em torno da TV Box. Teve uma matéria no Tecmundo de janeiro de 2024, que divulgou um estudo sobre um botnet que estava com 170 mil bots que infectaram TV Box Android, sendo a maioria original no Brasil. E mais recentemente tem uma matéria de janeiro de 2026 que fala de um botnet que infectou mais de 2 milhões de dispositivos, com os principais tendo sido TVs com Android e aparelhos de streaming barato. O problema é que isso causa, são claros, né? Vai ter sua rede doméstica que vai poder prover ataque DDoS ou servir como proxy para atividades ilícitas. Porém, Tesk, temos aqui uma questão que eu gostaria de trazer para ti. Um caso seria de um hardware, como TV Box, que foi legítima, porém foi mal desenvolvido e tinha falhas acidentais do fabricante. Um outro bem diferente e pior seria se já tiver vindo de fábrica uma backdoor. Você poderia comentar sobre isso? Claro. Cara, existem os dois casos, tá? Eu acho que o melhor exemplo do primeiro caso, que é o caso que é tipo assim, é um dispositivo legítimo, que pode ser um problema, é o modem da sua operadora. E aí, cara, não importa que operadora você vai ter, tipo, não importa que é uma operadora gigante ou uma operadora de bairro, geralmente você vai ter problema com isso, tá? Que a maior parte dos modems de operadora são muito ruins, tá? Por exemplo, eu não lembro agora, eu preciso ver se eu acho depois. Se eu achar, eu te mando, daí você coloca na descrição. Claro. Tem um artigo justamente mostrando que teve vários ataques de botnet vindo de modem da TP-Link, tá? E não é porque o TP-Link tinha um backdoor especificamente, é porque o TP-Link é um lixo, o software dele. Entendeu? E aí tem vulnerabilidade e o pessoal explora, né? Você tem a questão da má configuração às vezes também, né? Tipo, isso eu acho que acontece mais em operadora menor do que maior. Às vezes o cara deixa mal configurado, deixa exposto, né? Então, por exemplo, caso mais comum, cara, que tem muita gente que tem muito ódio por modem e roteador da MikroTik. Porque é muito fácil de você deixar a porta de gerenciamento dele aberta pra internet. Então, se você entrar no Shodan, você vai ter um monte lá. E aí, dependendo da versão, se o cara não atualiza e tudo mais, tem várias vulnerabilidades. E aí, o cara tem a porta de gerenciamento, o cara tem controle total do roteador. Né? E aí, o cara transforma isso numa botnet. E aí é um pouco pior, porque geralmente o MikroTik não é usado numa casa. Ele é usado num provedor. Então você tem links maiores, você tem uma área de ataque maior, né? Então esse é o caso onde você tem um hardware às vezes legítimo, que às vezes está mal configurado, ou
simplesmente é um hardware que não tem um software muito ruim e aí não tem as devidas correções de segurança, tá? Esse é um caso. E esse existe desde sempre e provavelmente sempre vai existir, porque afinal o custo é um fator que afeta, especialmente quando você vai colocar modem na casa das pessoas, né? Então eu geralmente sugiro para todo mundo, tipo, sempre assuma que o roteador da sua operadora é malicioso. E ponto. Entendeu? O máximo que você puder isolar ele da tua rede, você isola. Entendeu? Compre o teu roteador, coloca o que você quiser lá dentro. Né? Tipo, você pode ter esse risco também. Mas, cara, você tem a opção de comprar algo melhor, né? Tipo, compra um Unify, alguma coisa do tipo. Coloque e assume que, cara, do roteador da operadora pra frente é tudo malicioso e é isso, tá? E o segundo caso, que é o caso que eu até comento dos TV Box, cara, que é quando vem com malware de fábrica, tá? E assim, eu não vou assumir que todos os TV Box do mercado têm, mas estatisticamente, provavelmente a maioria tem, tá? Que ele vem com o quê? Porque você tem algumas coisas que você pode fazer, tá? Com um malware. Eu e o Peneguinho, a gente postou vários vídeos disso daí, né, falando TV Box, e o pessoal até fala, não, mas como é que o cara vai hackear? Tipo, a TV Box não consegue nem ver um vídeo direito. E a maior parte das pessoas não se atentam que, cara, você não precisa de capacidade de processamento, você precisa de um meio de saída, entendeu? O modem da operadora tem um hardware muito pior que a TV Box e, cara, te entrega 1 GB, 2 GB de conexão na sua casa, entendeu? E é isso que você precisa, na verdade, de um ponto de saída. E aí tem alguns casos que você pode usar isso daí que é muito rentável. Primeiro, DDoS, tá? Quer não, o mercado de DDoS é muito rentável, tá? Especialmente porque é barato e o estrago é grande, tá? Então, tipo, é muito barato você derrubar uma operadora de bairro, por exemplo, ou derrubar um site ou coisa do tipo. Então, DDoS é um deles. Para DDoS, você não precisa de uma capacidade de processamento alta, você só precisa de ou um número muito grande de máquinas ou capacidades individuais de links altos, né? Segundo, usar de proxy de residencial, tá? Eu zoei falando, não, o cara usar o proxy residencial pra hackear um banco, tá? Tipo, cara, esse é um cenário hipotético, tá? Na prática, provavelmente não vai ser usado pra isso. Mas, por exemplo, uma coisa que tá sendo usado muito é pra scraper de inteligência artificial. Sim. Entendeu? Por quê? Porque a maior parte dos sites que tem com informação que são valiosas para treinar inteligência artificial estão bloqueando IP de data center. Então você não consegue subir uma máquina da AWS e simplesmente acessar. Mas IP doméstico costuma funcionar. Então o valor do IP doméstico é muito alto para isso. Então o que acontece? O pessoal vende o quê? Um caminho de acesso, tá? Então o que acontece? Eu vou te passar o link, depois você coloca na descrição só para o pessoal acessar, que é um link do MIT. Que, cara, é um negócio da faculdade lá. Se você tentar acessar pelo Brasil, você não consegue acessar. Por quê? Porque eles bloquearam o Brasil. Se você pegar uma VPN e colocar um IP dos Estados Unidos, você acessa. Por causa de scraper de inteligência artificial. Tá? Com IP doméstico. E não importa o IP doméstico que você tenha, você não vai conseguir acessar. Tá? Se veio do Brasil, você não acessa. Então tem esse efeito colateral. Eu diria que esse é o mais sutil, né, e mais tranquilo, por quê? Porque, pô, você tá pegando e só coletando dado ali, mas não tá, tipo, você não prejudica diretamente a pessoa que tá providenciando esse proxy. Você prejudica o Brasil inteiro porque tá bloqueando IP, mas vai deixar sua conexão devagar, vai deixar sua conexão mais devagar, porque você tá agora compartilhando sua conexão com alguma AI. Mas eu digo assim, que dos usos errados, ele é o menos pior, entendeu? Sim. E outra coisa que também o pessoal não se atenta, que é o seguinte, cara, tipo, esse dispositivo tá na tua rede. Então, assim, ele tem acesso a tudo que tá na sua rede. E a maior parte das coisas assume que quando você tá numa rede local, você tá num ambiente seguro. Né? Então tem muita vulnerabilidade, às vezes, que não é explorada via internet, mas que você consegue explorar muito tranquilamente via rede local. Né? Então, tipo, sei lá, o firewall que você deixou aberto na sua máquina, aí você tá, sei lá, vamos supor que o Discord deploya uma versão onde o socketzinho de controle dele tá aberto. Pô, então quer dizer que a TV Box que tá na tua rede vai conseguir acessar tudo que você tem no Discord, mandar spam, ler, fazer um monte de coisa. Outro caso que é muito comum, cara, muita gente usa cliente de e-mail, seja lá o Outlook, o Thunderbird ou qualquer coisa disso, tipo, e não configura com SSL. O cara configura direto o padrão, fica sem criptografia, o que acontece? Qualquer dispositivo na sua rede pode ler a sua senha. Entendeu? Então tem muito conteúdo que ainda vai como tráfego não criptografado na sua rede e qualquer dispositivo na sua rede consegue ler isso. Tá? Então você tem esse problema, né?
E outra coisa, você pode ter 1000 outros problemas, a interceptação de tráfego, tipo, de você tentar, tipo, achar uma vulnerabilidade na rede, colocar um malware, por exemplo, do tipo Stealer, que rouba cookie, rouba senha, rouba um monte de coisa da sua máquina, enfim. Tem milhões de coisas que pode acontecer, tá ligado? E o que eu gosto sempre de falar pra pessoa é assim, cara, não é porque você não teve nenhum efeito colateral pra você até agora que você não foi afetado, tá? É tipo que nem eu falo, o Stealer, por exemplo. Crack de jogo, né? Se baixa o jogo craqueado, 99,9% vai vir com um Stealer dentro. Aí você fala, não, mas nunca vazou informação minha. Eu falo, não, cara, não é assim que funciona. Tipo, o Stealer o que ele vai fazer? Ele vai coletar tudo que tem da sua máquina, senha e tudo mais, vai mandar para um servidor, o dia que eles precisarem, eles vêm o negócio. Então, assim, você já foi a vítima, só não teve nada explorado porque não teve interesse no momento. Então, mas o dado já foi. Entendeu? Então, tem muita coisa que é muito. O efeito colateral é muito atrasado e aí você não vai associar uma coisa com a outra. Entendeu? Então, você colocou o TV Box hoje, mas na verdade você vai ser comprometido daqui a 3 anos. Pô, como é que você vai associar daqui a 3 anos que foi o TV Box que instalou 3 anos atrás? Entendeu? Tipo, e esse que é o maior problema. Entendeu? Sim, sim, até porque para deixar assim mais furtivo o ataque é não fazer imediatamente, deixa um tempinho para pessoa se Exatamente. esquecer e depois que vai aproveitar, vai Exatamente. explorar. Só uma coisa que você comentou sobre ataque de DOS, só trazendo aqui um gancho de DOS as a Service, eu tenho um amigo meu que ele subia muito servidor de Minecraft e aconteceu muito dos concorrentes dele Sim. derrubar o servidor dele com o D2 as a Service. Pior que é. Minecraft, Tibia, cara, tem um Ragnarok, monte de vários coisa jogos que. assim. Cara, operadora faz isso. Sim, eu Tá vi eu ligado? vi uma postagem Operadora da do DDoS em outra operadora concorrente, cara. eu vou linkar aqui um texto do Ayub comentando sobre isso, que ele fez, É. falou bem detalhes sobre as operadoras de bairro fazendo DDoS num concorrente para poder prejudicar os clientes do outro Pra poder para pegar os ir pro clientes. seu. Sim. Então, assim, tipo, cara, quer não, o mercado existe, entendeu? DDoS é extremamente difícil de rastrear, e mesmo que você rastreie, tipo, geralmente as máquinas que estão participando do DDoS são vítimas também. Então é Uhum. muito difícil você virar e falar, não, cara, é problema da tal pessoa. Cara, é difícil, entendeu? É relativamente barato. Né? Pô, você pega a maior parte do TV Box, você paga mensal e ainda tá dando esse serviço pro cara, entendeu? Tava pra caralho isso, né? Tipo, você tá ganhando de. O cara que fez a TV. Eu falo, mano, assim, é um uso muito malicioso, mas é genial. Entendeu? Você ganhou uma botnet e estão te pagando pra ter essa botnet. Entendeu? Então, eu falo, cara, o cara que teve essa ideia é genial. Por mais que seja extremamente maléfico, eu tenho que admitir que é genial. Sim. É, e também é meio complicado, porque você já tá vendendo, você, se fosse o fornecedor de TV Box com serviço de Netflix gratuita, você já está cometendo uma ilegalidade, então não tem problema você cometer uma outra Tipo, coisa. uma Já tá, coisa a mais, sim, o, já tá DDoS, ruim. o botnet é o de menos ali no meio do caminho, né? Então. E Sim. assim, uma coisa pra comentar, tipo, a gente sempre fala de TV Box, porque eu geralmente falo TV Box porque chama atenção, tá? Sim. Mas não é só TV Box. Por exemplo, eu tenho esse projetor aqui. Eu acho que muita gente que assiste deve ter um projetor similar a esse, tá? Você compra na AliExpress por R$200. Uhum. É um Rai 320 Mini A, tá? Marca, sei lá, cara. Marca chinês. Marca China. Marca China. Tem 500 milhões de marca com o mesmo código. Esse daqui, ele é um projetor, cara. É um projetorzinho legal. A imagem dele é legal. Ele roda Android, tipo, vem com Netflix, vem com um monte de coisa. Eu sempre achei muito suspeito porque é estranho quando você loga. Tem alguns aplicativos assim que dá pra ver que não é exatamente o aplicativo oficial, tá? Mas o ponto é o seguinte, tipo, faz uns 2 meses, eu acho, ainda tô pra fazer um vídeo sobre isso, mas há uns 2 meses um seguidor meu no Instagram virou e falou, cara, olha só, tipo, você tava falando de TV Box, não sei o quê, e, cara, tem projetor com malware. Aí eu falei, cara, interessante. Eu não esperava isso. Aí ele me passou, né, tipo, a informação. Ele tinha feito lá meio que um relatório dele, testou o projetor dele, viu como é que foi o negócio. E depois passou umas outras referências e eu olhei de fato, cara. Tipo, esse daqui ele tem um serviço instalado nele de proxy residencial. Ele abre, quando você conecta ele na tua rede, ele abre uma conexão de Tailscale, né, que é uma VPN, para um servidor, se eu não me engano, na China, entendeu?
E assim, se você deixar um tempo parado, de repente você começa a ver tráfego pra, tipo, lugar aleatório na máquina. E, cara, é um projetor direto da AliExpress. Ou seja, isso não é um negócio exclusivo pro problema brasileiro, tá? E não é um exclusivo um problema TV Box, tá? Então, Sim, outros hardwares podem ter esse mesmo problema. pode ter esse mesmo problema, tá? E então tem que tomar cuidado, cara. Toma muito cuidado com hardware barato. Eu sempre falo pro pessoal, tipo, mano, se você comprar um hardware barato, eu entendo que, tipo, nem todo mundo tem dinheiro pra comprar um hardware bom e tudo mais. Assuma que ele é malicioso, tá? Então, por exemplo, o projetor novo que eu comprei, porque esse aqui ficou meio zoado, né? Eu ainda vou fazer um videozinho, talvez fazer em live, desmontar, mostrar os problemas que ele tem. Mas eu comprei um novo, o que eu fiz? Cara, eu não loguei com nada nele, ele não tá nem na rede. O que eu fiz? Eu comprei um Stick TV da Amazon. Entendeu? Por quê? Porque a chance do Stick TV ter um malware é menor. Sim. Entendeu? Tipo, compra um Apple TV, compra um Chromecast, entendeu? E liga nele, entendeu? Tipo, não confie no hardware que você pagou R$300 e deveria custar 3 mil. Entendeu? Tipo, existe uma razão dele custar R$300 e não 3 mil. Sim, Não necessariamente é um malware, mas pode ser simplesmente uma negligência de software. Sim. Não, eu até fico pensando assim, se um hardware de R$300 vier sem backdoor, foi um erro do fabricante. Possível, Foi uma mega coincidência, né? Sim. Mas se você for fazer esse forense, por exemplo, suponha que você quer fazer um forense e você quer saber se foi um erro do fabricante ou se foi alguém que colocou depois o malware. Tipo, sei lá, um fornecedor que fez maracutaia. Como você conseguiria fazer essa investigação? Ou tem como fazer investigação, aliás? Cara, você tem, assim, uma coisa que você tem como fazer, e aí quase qualquer pessoa vai conseguir fazer, a pessoa vai ter um trabalhinho se a pessoa não for da área da computação, mas qualquer pessoa consegue fazer isso, tá? Você consegue inspecionar o tráfego de rede desses dispositivos, entendeu? Então, porque geralmente você tem é muito fácil de você identificar que tá acessando alguma coisa que não devia. Né? Então, por exemplo, esse carinha aqui, esse seguidor que falou no Instagram, ele tava analisando, eu não me lembro agora se foi pelo roteador dele ou se foi pelo servidor de DNS dele. Entendeu? Por quê? Cara, pra ele acessar a internet, ele vai ter que acessar algum IP. Então, pô, você pegou um projetor, você colocou ele na rede e ele tá acessando um IP que você não sabe o que é e você não fez nada, cara, é suspeito. Sim. Entendeu? Pode não ser nada, pode ser, sei lá, cara, ele tem atualização de firmware e ele bateu no servidor lá do fabricante pra ver se tem atualização. Só que se você vê que vai ter um tráfego muito excessivo pra lá, aí começa a ficar estranho. Entendeu? E esse tipo de coisa você pode usar o Wireshark, tem vários programas pra fazer isso, né? Tipo, eu ainda quero fazer um artigo sobre como você fazer isso em casa de uma maneira mais fácil, né? Tipo, just conseguir interceptar o tráfego, ver o que ele tá fazendo e tudo mais, pra pessoa pelo menos saber, tipo, putz, será que isso aqui é malicioso? Porque pode não ser. Dado que você sabe que ele é malicioso, pra você identificar se foi o fabricante ou se foi alguém ali na supply chain, né, até a sua venda ali, você teria que pegar e ver, achar o que é o problema. Né? Então, por exemplo, se é uma falha de segurança, provavelmente essa falha de segurança deveria ter um acesso externo para poder conseguir explorar ela. Talvez a sua rede diretamente não vai funcionar, a não ser que você tenha outro dispositivo comprometido. Se eu conectei esse projetor e do nada tem tráfego rolando, é porque tem alguma coisa nesse projetor se comunicando para fora. Entendeu? Então tem alguma coisa ativamente instalada ali. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar, dar um jeito de, sei lá, conseguir extrair o conteúdo da memória flash dele, olhar o que tem ali e procurar alguma coisa suspeita. E aí, o que geralmente eu, pelo menos, uso para tentar entender se é do fabricante ou se é de um cara do meio do caminho. Eu vejo a disparidade, a diferença de, sei lá, nomenclatura, de código ou coisa do tipo em relação ao sistema operacional para esse aplicativo. Então, por exemplo, as máquinas de cartão é um bom exemplo disso daí. A máquina de cartão, geralmente, você tem um fabricante chinês, aí depois você tem uma subfabricante brasileira, entendeu? E você tem a empresa que é da máquina de cartão, que faz o software final. Se você pega o conteúdo da memória flash, você vê distintamente o que é feito por cada um por causa das diferenças de código. Entendeu? Mesmo o código compilado, cara, é muito diferente. Você vê, nomenclatura é diferente. Então, chinês, cara, é muito comum você ter erro de gramática em inglês. Muito comum.
tá ligado? Tipo, em português, né, tipo, as coisas do Brasil costuma ter log em português mesmo com a nomenclatura em inglês. Então, tipo, essas coisas, tipo, te dá a ideia de da onde que surgiu o problema, entendeu? E aí seria a mesma coisa pra, tipo, identificar se foi o fabricante ou não. Se seguir o mesmo padrão de tudo, fabricante. Se você vê que tem uma disparidade, foi alguma outra coisa no meio do caminho. Uhum. Entendeu? Que pode ter sido o fabricante também, porque, novamente, dentro da China também tem essa cadeia de produção. Né? Então, tipo, sei lá, esse projetor aqui, por exemplo, tem, sei lá, 40 marcas diferentes que vende ele. Na China. Sim. Ou É um seja, white você label, no tem. caso. É um white label. É um white label. Ou seja, você tem o fabricante principal e depois você tem os customizadores. E poderia acontecer a modificação em qualquer um dos dois. Entendeu? E depois chega no Brasil, pode ter outra customização. Né? Então, tipo, tem muita gente ali na cadeia de customização que poderia estar injetando alguma coisa. Né? Sim, Então entendi. é difícil só de você saber quem. Uhum. Sim, entendi. Curioso. Aí no caso, você tá com esse projetor aí. Suponho que você gostasse muito desse projetor, você não quer jogar ele no lixo, você gosta muito dele. Como você poderia limpar ele? Seria alguma forma viável? Então, esse caso aqui é um pouco mais tranquilo, porque tem bastante gente que documentou na internet como fazer. Então tem um aplicativo instalado especificamente no Android, e você consegue acessar ele. Esse daqui eu acho que você consegue acessar via ADB, inclusive, tipo, como se fosse um modo de desenvolvimento, e você consegue apagar o aplicativo e beleza, tá tudo certo. Né? Obviamente, o fato de ter publicamente um tutorial de como remover isso significa que as próximas versões vão mudar isso. Né? Porque é óbvio. Então, assim, não dá para garantir de que isso vai funcionar e que só tem esse problema, né? O maior problema disso, geralmente, é o quê? É que você precisa pegar e o jeito mais seguro é você mesmo fazer o diagnóstico e entender o que tá. Entendeu? Porque se você acha um tutorial na internet de como resolver, não quer dizer que você resolveu, porque pode ser. Porque do mesmo jeito que você viu esse tutorial, o fabricante talvez viu também. Sim. Ou talvez o fabricante escreveu o tutorial para enganar as pessoas achando que eles tinham limpado. Cara, poderia também. Tipo, não, agora eu vou deprecar esse malware aqui, porque tem gente usando de maneira indevida, então eu vou colocar outro malware e vou mandar como é que corrige esse. Vai saber, tá ligado? Tipo, Sim. pode acontecer, enfim. Sim. Então tem que. Ok. Isso que é complicado, entendeu? Por isso que eu geralmente sugiro, tipo, mano, você comprou um dispositivo barato, assuma que ele é malicioso, entendeu? Tenta evitar de colocar ele na tua rede. Evita ao máximo esse tipo de coisa. Não coloca credencial sua dentro dele e coisa do tipo. Só puxando aqui um gancho, uma vez eu vi no Twitter um cara que postou assim, mostrando que a máquina de lavar roupa dele estava com tráfego absurdamente alto. Sim, eu Não, vi isso talvez a daí. máquina não tenha sido, sei lá, a maliciosa, mas alguém pode ter infectado a máquina que estava na mesma rede e acabou Pode. encontrando. Assim. Pode ser. Tipo, acontece isso daí, né? Tipo, esse daí eu acho que foi um caso de uma máquina da Samsung, né? Que ele acho que baixou, tipo, sei lá, em um dia foi 20 GB, alguma coisa do tipo. Às vezes, talvez, não é nem malicioso, às vezes é só, tipo, mal codado mesmo, né? Vai saber a quantidade de tralha ruim que eles colocam dentro dessas coisas, né? Talvez, baixou mesmo o firmware 10 vezes, porque, sei É, lá. pode acontecer também, infelizmente. Aí tem que analisar o que é, da onde veio e tudo mais. Mas pode ser também comprometido, né? Tipo, quer não. O maior receio que eu tenho dos dispositivos modernos, tipo, especialmente ar-condicionado, máquina de lavar, é que sempre se conecta a uma cloud de terceiro. E aí, se você descobre como comprometer essa cloud, você consegue atacar um monte de dispositivo ao mesmo tempo. Uhum. Né? Então imagina, sei lá, cara. Imagina quantos ar-condicionados da LG não tem no Brasil que estão conectados na cloud da LG. Porque para você controlar pelo celular, você precisa conectar na cloud da LG. Né? Aí eu descubro uma falha que me permite deployar a atualização de firmware em todos eles. Bom, eu ganhei de brinde uma botnet de, sei lá, cara, 150 milhões de devices. Sim. Entendeu? Tudo bem, não vai ter muito poder de processamento? Não vai. Mas são 150 milhões de devices que pode mandar um pacote pra internet, entendeu? Quando você soma tudo, vira um Sim. potencial de DDoS. Então, esse é o tipo de coisa que mais me preocupa, tipo, desses sistemas que precisam de uma cloud de terceiro. Entendeu? Por mais que todos eles tenham, tipo, assim, a maior parte deles tem programa de bug bounty, eles têm programa para reportar falha e tudo mais. Cara, quer não garante que qualquer uma pessoa que vai descobrir uma falha vai reportar. Né? Então, você tem Sim. esse problema, né?
Eu, pelo menos, assim, tudo que eu posso deixar fora da internet, eu deixo fora da internet. É tudo rosteado local. Tem os meus riscos? Tem. Se o cara conseguir invadir minha rede, ele controla a casa inteira. Mas eu não tenho risco de, tipo, sei lá, alguém da internet comprometer minha casa. Entendeu? Sim. Falando sobre controlar a casa, teve uma palestra que eu vi na RoadSec de Fortaleza, muitos anos atrás, mas se segue o nome do palestrante. Depois eu vou colocar na descrição a palestra e o nome do palestrante, mas ele tinha feito uma pesquisa sobre encontrando vulnerabilidade em dispositivos de smart home. Ele encontrou pelo Shodan alguns filtros que ele colocou, encontrou uma falha e conseguia ligar e desligar a luz das pessoas de outras casas. É. E só para testar, ele tinha desligado a luz, só para fazer uma prova de conceito. Depois que ele mandou o comando para desligar a luz, a pessoa ligou a luz, ficou ligando e desligando, achando que tinha algum bug. Ele conseguiu ver isso nos logs. Então, cara, esse é o problema. É igual no caso do microtik, tá ligado? Tipo, às vezes fica exposto na internet. Sim. Cara, isso é uma coisa importante pra todo mundo que tá vendo. Não é porque você não vazou seu IP que você não tá. Que você tá seguro. Cara, Shodan, sugiro todo mundo olhar. Cara, você acha qualquer máquina no planeta. Tá exposto, tá lá. Tá? E não importa. Tipo, esse é o maior problema. Tem muita gente que fala, não, mas eu não falei meu IP pra ninguém. Cara, você não precisa falar, mano. IPv4 é finito. São 4 milhões de IP só e não são todos que são públicos. Entendeu? Tipo, hoje você faz scan muito fácil disso daí. E o Shodan é um serviço pra isso. Né? Então sai uma vulnerabilidade nova na internet de um serviço específico, você vai no Shodan e procura, olha, serviço tal, versão tal, você vê tudo que está exposto na internet, você tem de bandeja ali tudo para explorar, né? Então, Sim. Falando em hardware suspeitos, tal, tô falando sobre a TV Box, sobre esse projetor. Um outro que também estava causando bastante polêmica era as câmeras IPTVs, mais especificamente algumas câmeras IPTVs chinesas. Você chegou a ouvir sobre esse assunto? cara, eu não só ouvi, como eu fiz também, né? O vídeo sobre isso aí também foi bem polêmico. E, cara, as câmeras, assim. O problema maior. Isso aí eu vou dizer por experiência própria, tá? Tipo, as câmeras, o problema é mais na linha do que a gente comentou logo no começo do primeiro caso, né? Que é tipo, o dispositivo é um dispositivo legítimo que tem vulnerabilidades e eles são explorados por causa disso, né? Então é muito comum, às vezes, DVR, coisa do tipo, a pessoa vai lá, contrata uma conexão de internet, liga direto no DVR e larga lá para poder acessar remoto. E aí você vai lá no Shodan, tá lá exposto o negócio. E aí você tem uma vulnerabilidade, você ganha uma botnet. Né? Então você pega, por exemplo, se eu não me engano, a Mirai, que foi. Hoje já não é a maior, né? Mas já foi já o maior ataque que tive de DDoS. A Mirai era tudo câmera de segurança. Entendeu? Comprometida. E o que é isso? Cara, é falha de segurança na câmera. Quer não, o que acontece? Você vai e pega, sei lá. Às vezes você pega o mesmo hardware, você tem uma câmera de R$ 2.000 e uma câmera de R$ 200. E é o mesmo hardware. Você fala, mano, mas qual é a diferença dos dois valores? Tá ligado? Por que uma custa 2.000 e outra custa 200? Porque, cara, a câmera não é só o hardware. A câmera tem todo o software que roda lá dentro. Você tem toda a equipe para fazer a revisão de código. Você tem a revisão de segurança. Você tem o programa de teste de segurança. Você tem questão de, tipo, do setor de gestão de incidente. Cara, você tem uma infraestrutura que a empresa precisa manter que precisa ser custeado pelo valor do produto. Né? Se você não está cobrando um valor mensal, tem que ser no valor do seu produto. E geralmente a câmera barata faz o quê, cara? Eles começam a cortar custo, aonde não é essencial para eles. Né? E o que vai primeiro? A área de segurança. Entendeu? E aí você tem muita câmera com uns lixos de segurança, entendeu? Tipo, eu tenho um artigo no meu site, inclusive, de uma câmera lá, né? Tipo, que eu fiz engenharia reversa do protocolo, mas uma câmera 360 que, cara, eu comprei sabendo que tinha alguma merda, porque é uma câmera com áudio bidirecional, 360 graus, é 4K, não sei o que, e eu paguei R$ 40 no Mercado Livre. Daí eu falei, mano, câmera Tem IP alguma coisa ainda com Wi-Fi. suspeita. Tipo assim, cara, eu falei, mano, não tem, eu não consigo conceber como é que custa R$ 40, entendeu? E de fato, mano, é um lixo o software que tá rodando nela. Entendeu? É muito mal codificado, tem um monte de coisa. E é justamente dela que eu falo, por quê?
Porque quando você liga ela na rede, a hora que ela pega IP e conecta na internet, ela começa automaticamente a transmitir o vídeo pra cloud dos caras. A maior parte do pessoal levou isso como se fosse malicioso. Eu falei, mano, não é necessariamente malicioso, só é errado porque ele não perguntou. Entendeu? Eu entendo que existe o serviço de você querer mandar uma cloud pra você poder ver em qualquer lugar. Beleza. Eu tô ok com isso, tá ligado? Tipo, eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta de usar assim. Só que você tem esse problema, tipo, de que, cara, ele não perguntou e ele só mandou. Ou seja, o cara que colocou lá em casa pra poder. Que coloca em casa pra poder simplesmente ver na rede local, o cara tá mandando essa imagem pra fora também. Sim. Entendeu? E Falando não sobre. criptografado, tinha um monte de problema, entendeu? Então, assim, quando você manda não criptografado pra internet, todo mundo entre a sua máquina e o servidor do cara consegue ver isso. Entendeu? Sim. Sim, enquanto tava pesquisando esse assunto, eu encontrei um vídeo no YouTube de um cara que ele fez a mesma coisa. Ele pegou uma câmera chinesa, porque teve umas câmeras de fabricantes que foram banidas nos Estados Unidos. Sim. Várias. E assim, ele pegou uma dessas que foram banidas, porque, opa, já é um bom ponto de partida de saber que tem alguma coisa errada. E quando ele foi estudar sobre a câmera, ele viu que ele já mandava uns JSON não encriptados pela rede, que tinham dados sensíveis, inclusive. Cara, tem um artigo no meu site de um hack que eu fiz na câmera da Intelbras. Né? Tipo, a Intelbras é a Dahua, né? A Dahua foi uma das que foi banida nos Estados Unidos, se eu não me engano. A Dahua é uma das maiores do mundo, inclusive, tá? As câmeras deles são boas, tá? Eu não vou... A Dahua e a Hikvision, as câmeras em si, o hardware é muito bom. E aí, de contrapartida, da Intelbras também é bom, porque afinal eles só são white label deles, né? Mas tem várias falhas de segurança, né? Tipo, a que eu achei, por exemplo, afetava tanto as câmeras quanto o DVR, que é basicamente o quê? Se você tá na tua rede, se a pessoa tá na mesma rede que você, ela consegue pegar seu usuário e senha do DVR. Por quê? Porque quando o aplicativo mobile conecta no DVR ou na câmera, ele manda em plain text. Então você tem um ataque chamado ARP Poison, que é basicamente o quê? Você informa para a rede de que você tem o mesmo MAC, e aí você recebe uma cópia de todos os pacotes. Como o MAC address de câmera e de DVR é muito fácil de achar, por quê? Porque os 3 primeiros bytes do MAC address é o fabricante. Então você sabe, se o fabricante é Intelbras, Dahua, Hikvision, tudo mais, isso aqui é uma câmera ou um DVR. Então o que você faz? Você escaneia a rede, vê o que tem de câmera, vê o que tem de DVR, você faz o envenenamento do ARP para você receber uma cópia dos pacotes, né? E aí com isso, você consegue fazer... Quando a pessoa se conectar, que ela tem de autenticar, o usuário e senha vai lá. E aí eu justamente intercepto isso e eu pego o usuário e senha. Entendeu? E é um ataque super simples, que pode ser executado, por exemplo, pela TV Box na rede. Entendeu? Sim, já voltamos aqui aos assuntos, sim. Entendeu? Tipo, a TV Box na tua rede pode fazer isso, né? Então... Tipo, é um ataque super simples, entendeu? Mas por quê? Porque mandou não criptografado na rede. E a partir desse momento vazou tua senha. Entendeu? E aí você tem o problema de que, sei lá, 90% da população do planeta reusa a senha. Entendeu? Sim, Então a senha que vazou do DVR não é só do DVR. Entendeu? Então tem, cara, tipo diversos problemas que você tem nesse aspecto. É o dispositivo do DVR que é malicioso? Não, cara, é simplesmente um problema técnico de que a empresa não tem a equipe de segurança para poder fazer essa avaliação. Entendeu? E isso acontece, né? Se o hardware é mais barato, ele tem mais talvez seja problema. até o caso de só comprar o hardware porque ele é barato e esquecer o software e fazer um seu próprio software, talvez, não sei. Cara, isso é uma coisa que eu fiquei pensando por muito tempo, tipo... Porque assim, a maior parte das câmeras que eu compro às vezes muita câmera... Quando eu olho a câmera muito barata, eu compro só pra poder ver se tem merda nela. E vira e mexe, às vezes eu olho e é uns hardwares bons, tá ligado? Tipo, os hardwares não são ruins. E aí eu fico pensando, cara, mano, e se eu pegar e começar a fazer custom firmware pra essas câmeras, tá ligado? Porque assim, os hardwares têm uma convergência muito grande de hardware, especialmente de sensor e processador, é muito comum. Tipo assim, não tem tantas variações disso daí. Então não é tão difícil de você fazer uma firmware universal, por assim dizer, né? E uma coisa que me irrita muito, por exemplo, aqui em casa, as minhas câmeras são todas da Hikvision, tá? Eu uso um software de gravação chamado FreeGate. Ele é open source, né? Tipo, você conecta uma câmera, qualquer câmera IP. E uma coisa que me irrita muito na Hikvision é que, mano, ela funciona impecavelmente bem com isso, só que para eu configurar o IP na câmera, eu preciso instalar um plugin no Windows que ele carrega no browser.
Nossa, parece aqueles aplicativos do banco para poder acessar que tinha que ter uma É, extensão no Chrome. Sim. entendeu? Tipo, só pra eu configurar o IP. Então, assim, eu preciso abrir uma máquina virtual, eu não uso Windows. Eu preciso abrir uma máquina virtual, abrir o browser, colocar a câmera na rede pra configurar a IP. E aí eu falo, mano, cara, dá muita raiva, porque assim, eu consigo atualizar a firmware sem isso. Eu só não consigo configurar o IP. Aí eu falo, mano, cara, eu dou vontade de fazer uma custom firmware só pra não precisar configurar a porra do IP, tipo, Sim. pelo Windows, entendeu? Uma coisa que eu fiz no fim de semana, que foi eu tenho aqui em casa as coisas para poder controlar as persianas das janelas em Smart Home. Porque Uhum. eu, sei lá, muito até que ir lá, abrir, fechar, tá, eu prefiro fazer pelo meu celular, então eu comprei É um uma para coisa que eu poder preciso fazer controlar aqui em isso. casa também. Só que aí eu ficava muito incomodado porque eu só conseguia abrir e fechar a persiana da janela pelo meu celular. Não tinha coisa para fazer isso no computador. Eu queria poder fazer pelo computador também. Então eu só vibe codei com o Cloud Code um aplicativo para poder controlar isso pelo computador. Cara, eu fiz isso. As lâmpadas que eu tô usando aqui são da Yongnuo. As lâmpadas da Yongnuo, o controlezinho dela é um controlezinho assim, ó. Tá? Sim, No ok. começo, eu achei que isso aqui era um RF 433, alguma coisa do tipo. Só que eu descobri que é Bluetooth. O controle, na verdade, manda um beacon Bluetooth e eu capturei esse beacon Bluetooth, vi como é que funciona o pacote e eu consigo controlar pelo computador as lâmpadas Ah, também. bacana. Fica mais Entendeu? Porque, conveniente. tipo, é um negócio super simples e dá pra controlar pelo celular também. Eles têm um aplicativo via celular e a única coisa é que o celular, por causa do jeito que o celular funciona, você precisa parear com a lâmpada, mas aí é uma limitação do celular em si, não da lâmpada, né? Mas eu achei interessante também, é bem legal fazer. Às vezes, tipo, você vê que as coisas são um pouco mais simples do que parece, né? Tipo. Assim, é ruim porque, tipo, isso significa que qualquer lâmpada da Yongnuo que tiver em volta eu consigo controlar. Atrás do vizinho. Eu não sei se o vizinho vai ter, mas, tipo, sei lá, eu passo na frente de um estúdio que tá usando lâmpada, eu consigo desligar a lâmpada do estúdio, mudar a cor. Então, Sim. No meu enfim, né? caso aqui, quando eu tava vibe codando, ele controlou essa década do fabricante e tal, então ele conseguiu fazer tudo bem bonitinho. Tinha um controlador central na casa que gerencia isso. Sim. Entendi. Sim. Mas então, nós falamos bastante aqui sobre hackeando hardware, coisas tipo, sei lá, TV Box, as câmeras, etc. Você chegou a fazer alguma coisa, não no mundo físico, mas em software, tipo, sei lá, fazer algum cheat em algum jogo, coisa desse tipo? Cheat em jogo? Cara, eu acho que eu já fiz tanto isso. Algum que chamou mais atenção, que você queira poder compartilhar a história? Cara, teve o caso mais recente foi num jogo chamado Revendal. Hum, Ou o Heaven Quest, no caso, né? Os dois são muito similares. Não foi necessariamente um cheat, né? Tipo, por mais que eu quebrei o jogo inteiro deles, né? Tipo, eu reportei pra eles até as coisas e tal. Mas. Foi. Enfim. Foi. Eu fiz engenharia reversa no protocolo inteiro do jogo. Fiz engenharia reversa no anti-cheat deles. Né? Agora eles têm dois, né? Agora eles têm o Anybrain e o BattleEye. E, novamente, tipo, eu tenho bypass pros dois já há muito tempo. Já reportei, eles não arrumaram o problema deles agora também. Mas eu tinha feito o quê? A minha motivação não era necessariamente o cheat do jogo. Tipo, pegar e trapacear e tudo mais no jogo. É um MMORPG, pra quem não conhece, né? Tipo, tem muita coisa inspirada em Tibia. Eu acho que o jogo, na verdade, é muito superior ao Tibia. Tipo, o jogo é realmente muito bom, por mais que eu não jogue mais. Eu acho que o jogo é massa. Né? Por mais que a empresa cometa muitos erros, o jogo é legal. E o jogo tem um market de item. Né? Tipo, como todo bom MMORPG, você tem market pra trocar os itens. E uma coisa que rolava muito no jogo é o pessoal que tem mais dinheiro fazer o quê? Ia no market, olhava quando o preço de algum material estava baixo, comprava tudo e jogava mais caro no market. sim. Faz que Entendeu? Fazer revenda, um. sim. É normal, né? E aí eu queria falei, mano, isso aqui é foda, porque assim, tipo, se você tá acostumado com os valores, você vê que isso aconteceu. Só que pra maior parte dos jogadores, às vezes o cara não abre o market sempre, ele vai só achar lá e vai acabar comprando caro. E aí eu falei, mano, eu quero fazer o track desse market. Então eu fiz engenharia reversa no protocolo inteiro pra quê? Pra poder fazer um personagem que fica lá, Sim. entendeu? E
e observar o market. Tinha bastante disso no Ragnarok. A pessoa pegava o Open Core, que era o bot para Ragnarok, deixava ele andando nas principais cidades só para abrir as lojinhas e ver os preços, depois rodar na aplicação web. Tipo um track dos preços. Tipo um busca-pé, só que tipo Sim. Ragnarok. Então, e aí a gente fez um sistema chamado Trade Track, que é basicamente um site que você entrava lá, tinha o valor do material, tinha o valor que estava atual, o valor histórico, então você sabia se tinha alguma manipulação e tudo mais. E isso ajudava também pro pessoal poder vender, porque às vezes é um item que não tem muita vazão, tá ligado? Às vezes ele surge no market e tudo mais. Aí, pô, você vai vender o item e não tem o item no market. Como é que você sabe qual que é o valor dele? Entendeu? E aí você consegue ver o histórico. E aí a gente tinha umas outras calculadoras também, tipo, de como craftar os packs, calculadora de craft, enfim, tinha um monte de coisa. E foi basicamente isso aí que a gente fez. Né? Tipo, não foi necessariamente pra trapacear. Inclusive, a comunidade adorou o projeto. Né? Tipo, eles ficaram enchendo o saco pra gente continuar com esse projeto. Mas foi, tipo, basicamente engenharia reversa, né? Tipo, tirando isso, cara, não sei. Acho que esse foi o que mais deu destaque, assim, porque a gente fez tipo, um puta de um sistema em cima. Mas. E quando você estava pesquisando sobre isso, ele também usava algum protocolo customizado, porque é comum, não todo, mas é comum jogos usar algum protocolo customizado. Cara, no caso específico do Raven Down, do Raven Quest, ele usa basicamente o protocolo do Tibia. Tá? Então, o servidor é um Open Tibia. É extremamente modificado, tá? Então, assim, é difícil até de você falar que é o Open Tibia, porque, mano, tem muita modificação. Mas ele surgiu do Open Tibia. E o protocolo, assim, sei lá, 80% dele é o mesmo. Né? Tipo, eles mudaram alguns detalhes ali, então, tipo, se você pegar um cliente do OpenTibia, você não consegue conectar. Mas para quem é familiarizado com o protocolo, é basicamente a mesma coisa. Né? Tipo, ele só tem alguns pacotes a mais, uns pacotes a menos, porque a mecânica do jogo é diferente, então é esperado que tenha algumas coisas que são diferentes, entendeu? Mas, tirando isso, tipo... E isso ajudou pra caralho também. Porque o que acontecia? Tipo, quando eu comecei a mexer com isso, eu nunca nem tinha mexido na engenharia reversa nem do Tibia. Entendeu? Tipo. E. Aí me falaram, não, provavelmente é um OpenTibia, não sei o quê. Aí eu comecei a olhar o código-fonte do OpenTibia no GitHub, ver como é que funcionava e eu comparar com o do negócio descompilado. E aí você vê que, cara, bate algumas coisas, entendeu? E aí facilita muito na engenharia reversa de você entender como é que funciona, porque, pô, você tem Já tem uma um caminho base ali similar, documentado, entendeu? sim. Você não precisa ver do zero, você vê só a diferença que teve, né? O que deu mais trabalho, na verdade, quer dizer, eu não vou falar que deu mais trabalho porque não deu, né? Mas tecnicamente o que era pra dar mais trabalho era os anti-cheat, né? Mas como o anti-cheat é porcamente implementado, aí no fim deu mais trabalho fazer engenharia reversa no protocolo do que no anti-cheat, né? Mas enfim. Sim, ok. Se você quiser saber mais sobre anti-cheats, que são bem desenvolvidos, temos um podcast que fizemos anteriormente ao do Task, que você pode ter mais contexto sobre isso. Que eu até zoei ele, né? Tipo, Não, mas ele respondeu uma bem pergunta lá. as suas colocações. Eu zoei ele, mas assim, o Sim. Vanguard é um anti-cheat efetivo, por assim dizer. Sim. Tá? Tipo, ele usa práticas de que eu condeno, tá? Mas ele é efetivo. Né? Eu não tenho como contestar. Sim. Apesar de que assim, o Battle Eye também tem práticas que eu condeno. Tá? O Battle Eye, inclusive, algumas práticas um tanto piores do que a do Vanguard. Mas. Enfim. Problemas de anti-cheat que, tipo assim. Parece que as empresas de anti-cheat não gostam de fazer o negócio direito. Enfim. Ok. Muito bem. Dá pra fazer um painel sobre isso algum dia. Dá pra fazer um painel só sobre isso, cara. Seria interessante. O painel que eu tô pensando em fazer dessa próxima edição da GambiConf é sobre um outro tema bem polêmico, que é sobre pirataria. Eu acho que dá pra poder explorar bem sobre isso. Cara, pirataria dá. Inclusive, eu posso ver algumas pessoas pra falar sobre isso, inclusive. Ficaria bem contente. Eu tô buscando aí. Eu tenho já 2 pessoas em mente, tô querendo ir no terceiro. Mas sim. Boa. Porque Ok. tem a discussão filosófica da pirataria, né? Tipo. Porque você sempre tem ali um limiar ali do que é eticamente errado e do que é eticamente correto, né? Então, porque a lei diz uma coisa e você tem a questão da ética também, que nem necessariamente as duas são alinhadas uma à outra, né? Então...
Sim, também tem várias coisas que dá pra poder expandir o horizonte, pois tá, é pirataria, mas aquele produto foi descontinuado, mas ainda tá naqueles 70 anos da produção intelectual, como é que fica? Exatamente. É, que aí você acaba caindo na parte ética do negócio, né? Tipo, Sim. enfim. Que é uma das coisas que, tipo, eu já fiz em Engenharia Reversa também, que foi na parte do Nintendo Switch, né? Que eu peguei, Uhum. eu participei, tipo, no Nintendo Switch, no primeiro, bem no comecinho da parte de Engenharia Reversa pra poder fazer o desbloqueio dele, pra rodar Homebrew. E aí, essa parte de Homebrew sempre cai naquele dilema ético, tipo, que a Nintendo sai processando todo mundo, porque a Nintendo é a fábrica de processo, né? É... Só que aí você cai, porra, mano, o dispositivo é meu, eu deveria ter o direito de rodar o que eu quiser lá dentro e fazer o que eu quiser. Você pegar a propriedade intelectual da Nintendo e piratear é uma coisa. Agora, eu criar um código meu e rodar no meu dispositivo é outra. E aí você cai naquela zona cinzenta do emulador, né? Tipo, porra, o emulador é ilegal ou não? A Nintendo tá, tipo, derrubando todos os emuladores que tá surgindo, né? Do Switch. Foi, Só tem um emulador que tá derrubaram. sobrevivendo. Mas, Sim, enfim. derrubaram o Real Jinx, inclusive, que eu tinha 2 commits nele. Sim. Então. E tipo, assim, emuladores muitas vezes é pra, sei lá, preservação histórica e tal, mas enfim, já é outra É, discussão que dá pra poder discutir. exato. Dá pra ir longe numa discussão disso aí. Sim, sim, tá. Ok, só voltando aqui sobre hardware hacking, teve na edição retrasada da GambiConf, teve o Renato Alencar, que ele conduziu um workshop de hackeando roteadores na prática, e foi até bem divertido, assim, a gente comprou roteadores no Mercado Livre, levamos lá, abrimos ele, usando ferro de solda, encontramos até falha de segurança durante o workshop, Uhum. que foi bem hands-on. Os roteadores, pelo que eu costumo assim, ouvir, e tal, roteadores é uma boa porta de entrada para hardware hacking, porque são baratos, então vai ter faixa de segurança, como a gente comentou aqui, hardware barato costuma economizar na segurança, e também você acaba encontrando coisas sem ter que ter um laboratório sofisticado com várias coisas para conseguir abrir. Mas além de roteadores, o que mais você recomendaria para quem quiser entrar na área e não ter que gastar muita grana para poder abrir o dispositivo? Cara, eu acho que o roteador é o melhor caminho mesmo, tá? Porque eles são baratos e assim, você não precisa necessariamente de muita habilidade para você poder fazer alguma coisa, né? Tipo, o que eu geralmente falo, que é um bom caminho de estudo para parte de hardware hacking, é você comprar um roteador Uhum. e bricar ele, entendeu? Tipo, Ah, sim, você é o que não faz. salva firmware, você brica ele e aí o seu objetivo é conseguir reparar ele. Então você vai pesquisar na internet como reparar e tudo mais e fazer ele voltar a funcionar. Não precisa necessariamente voltar a funcionar do jeito que ele era, pode ser com OpenWRT ou coisa do tipo, né? Uhum. Porque assim, não é um processo tão difícil, mas é um processo que você vai aprender muita coisa no caminho. Entendeu? E as coisas que você vai aprender são coisas universais para hardware hacking. É, Uhum. outra coisa que eu sugiro, tipo máquina de cartão, é que máquina de cartão só eu acho que assim, é legal para você estudar, porque é muito mais barato até do que o roteador, né? Pô, tem máquina de cartão que você compra por R$ 10. É, só que máquina de cartão pode ter um grau de frustração muito grande, porque a barreira para você conseguir fazer realmente algo rodar na máquina é muito alta. Entendeu? Não que não seja possível, mas é muito alta. Então, assim, por mais que o hardware seja mais barato, Uhum. você tem esse downside aí. Mas para você estudar, tipo, entender como é que funciona, ver as peças e tudo mais, é um Uhum. negócio que faz. E outra é que, tipo, às vezes a pessoa fica mais empolgada para estudar, dado que é uma máquina de cartão. Entendeu? Sim. Então, Tem assim, tudo roleplay. exato. Tipo, quer não, eu acho que a motivação do estudo é o mais importante que tem nisso daí tudo, entendeu? Porque Uhum. independente do que você vai hackear, cara, é um trabalho extensivo que você vai ter que ter persistência de pegar e ficar indo pesquisar na internet, ver como é que faz e tudo mais, e pode demorar muito. Entendeu? Ó, só para vocês terem noção, eu comecei a mexer com máquina de cartão deve fazer 5 anos, tá? Isso como hobby. O primeiro bounty que eu tive, que é o primeiro bounty que eu ganhei dinheiro com isso, tipo, tirando os pentests que eu já fiz já, mas o pentest assim, eu fiz na época que eu tava na Pride pra empresa, né? Mas bounty assim, de eu ter achado uma vulnerabilidade e ter reportado, foi semana passada. Ou seja, foram 5 anos para conseguir o primeiro balde É, no pra conseguir o primeiro bounty. em comparação, se Então, fosse com roteadores, foi
Você chegou a fazer Bom, algum o bot roteador roteador? provavelmente não ia pegar bounty, porque a maior parte Ah, dos sim. roteadores não tem bug bounty, mas... por exemplo, a Unify tem bounty, Ok. tá? Então a Unify tem bounty pra todos os hardwares deles, só que obviamente todos os hardwares deles são muito mais caros. Você vai comprar um gateway da Unify, que é o roteador deles, você vai pagar, tipo, quase R$ 1.000, né? Então, não é um hardware barato, né? Então, já que é Mas um eles têm hardware bounty, caro, eles pagam. provavelmente deve ter melhores camadas de segurança. Sim. A segurança Sim. vai ser muito mais levada a sério, até porque é aquele negócio, se você tem um programa de bug bounty, você tem uma tendência a sua barra de segurança ser maior, porque, pô, é público, qualquer um pode reportar e o cara vai ganhar dinheiro. Então o cara tem um Sim. incentivo pra reportar isso. Agora você pega, sei lá, vai achar uma falha no roteador do TP-Link. Qual é o incentivo que você tem pra reportar isso? Chegando o próprio orgulho de você falar, não, vou ter uma CVE aqui registrada no meu nome, cara, você não vai ganhar nada além disso, tá ligado? Tipo, então, tem muita gente que prefere fazer o quê, mano? Eu vou achar a vulnerabilidade e manter isso aqui como zero day meu. Vai saber o dia que eu não preciso hackear um roteador de alguém. Entendeu? Então, assim, o maior problema dos lugares que não tem bug bounty é isso. Uhum. Entendeu? Porque a pessoa não tem o incentivo pra ela manter pra ela ou pra ela entregar é basicamente o mesmo. Isso se ela ainda não for vender pra Uhum. organização criminosa. Sim. Porque tem esse outro lado também, né? Não Sim. é só a empresa que paga, né? Tem um monte de gente que paga por exploit. Então, Sim. Vender pro gato net. por exemplo. Sim. Também tem aquela questão de que, não sei se você já teve esse caso, mas já escutei de algumas pessoas que trabalham com a área de segurança que foram fazer o report para alguma empresa, a empresa acaba ameaçando o profissional. Cara, sim, isso era bem mais comum antigamente, tipo assim, tipo, sei lá, 15 anos pra trás, né? Hoje é menos comum, as empresas, assim, eu acho que isso é uma coisa boa, as empresas são um pouco mais receptivas a falhas de segurança, né? Tipo, de você reportar, mas existe esse risco, né? Eu tenho um monte de amigo meu, cara, que assim, se a empresa não tem programa de bug bounty, ele não reporta. Simplesmente pela insegurança jurídica de ele tomar um processo. Entendeu? Porque no Brasil, você tem uma insegurança jurídica muito grande em relação a isso. Tipo, tecnicamente, você tá protegido pela lei, só que, cara, vai da interpretação do juiz, né? Então pode ser que o juiz esteja a favor de você, que o cara do que o juiz e o júri entendam, pô, o cara tava agindo de boa fé, entendeu? Mas, cara, pode ser que não, entendeu? E porque é uma área ambígua, não existe nada falando, olha, o propósito foi pesquisa de segurança, o cara fez o reporte dessa maneira, o cara não vai ter o processo. Não existe isso. Não existe uma lei determinando isso. Então é sujeito à interpretação. Por isso que o pessoal prefere bug bounty. Então, porque você vai numa HackerOne, você vai numa CrowdStrike ou coisa do tipo, na Bug Crowd, desculpa, geralmente tem os termos de bug bounty falando, olha, o fato de você reportar, a contrapartida se compromete a não te abrir um processo judicial por causa disso. Entendeu? Então tem um mútuo acordo ali, e aí isso serve como contrato, entendeu? Porque quer não, você tem um contrato, aí você tem uma validade jurídica. Agora, se simplesmente mandar um e-mail e reportar, entendeu? Então tem um monte de gente que eu conheço que não reporta, entendeu? Se não tiver bug bounty, não reporta. E não é nem por questão de não receber dinheiro, é simplesmente pela questão de falar, mano, eu não vou reportar porque eu corro o risco de me fuder com isso. Entendeu? Cara, eu lembro na época do hacking do Nintendo Switch 1, também tinha esse problema. Porque a Nintendo, ela montou o programa de bug bounty um pouco depois do que o Switch 1 foi hackeado. E, porra, a Nintendo é a fábrica de processo, né? Ninguém queria reportar vulnerabilidade pra eles. Entendeu? Porque fala, mano, cara, os caras processam coisa por muito menos. Aí você manda um reporte de segurança, os caras vão descer a lenha em você, tá ligado? Tipo. Então, agora eles têm, né, o programa de bug bounty, então agora você consegue reportar tudo certinho, mas, cara, é um risco, entendeu? Eu vejo que, assim, hoje é menos comum, as empresas são um pouco mais, assim, elas aceitam um pouco melhor esse tipo de coisa, mas, cara, é um cuidado que tem que ter. Isso, inclusive, é um bom alerta pra todo mundo que, tipo, quer pesquisar na área de segurança. Cara, cuidado, entendeu? Tipo, se não tiver bug bounty na empresa que você tá, tipo, fazendo negócio, fique esperto, entendeu? Com bug bounty você tem uma garantia um pouquinho maior de que não vai dar merda, entendeu? Obviamente também é aquele negócio, se você tá fazendo a pesquisa simplesmente pra aprender, não vai sacanear a empresa, né?
Vai ficar mais só pra você, então não tem muito problema. É. Sim. Hardware tem uma coisa boa que é assim, tipo, porra, você pegou um hardware, o que você faz, cara, entendeu? Tipo, é seu. Entendeu? Então, não afeta tanto. Mas se você vai fazer um pentest web, alguma coisa do tipo, aí você tem que tomar cuidado, entendeu? Especialmente instituição financeira, que tem regulatório, tem equipe de segurança, gestão de incidente, aí tem que realmente tomar cuidado. Sim. Ok. Já assim, partindo mais para o encerramento, é, depois desse aviso do Task sobre cuidado quando, se você for entrar na segurança e tal, siga as normas. Além de hackear coisas em tech, quais são os projetos que você também está levando para frente? Cara, eu acho que o mais recente que eu tô fazendo que não tem muito a ver com hacking, mas tem a ver com alguma coisa que eu sempre quis fazer, que eu tô fazendo um jogo. Ah, massa! Eu tô fazendo, vai ser um MMORPG sandbox, né? É, a ideia é, tipo, eu sempre quis, tipo, um Minecraft com MMORPG. Mas, assim, existe um MMORPG baseado no Minecraft, só que, geralmente, ele perde o sandbox. Então, o cara usa o mundo ao estilo Minecraft, mas você não tem o sandbox. Eu quero fazer um que tem os dois, né? Então, eu tô fazendo aos poucos, né? Tipo, Tem alguma coisa já pública que já podemos ver? Alguma cara, imagem? tem uns vídeos no meu canal. Se vocês olharem no meu canal, tem uma playlist chamada Ring MMO. Eu não Uhum. dei o nome o título ainda do jogo, né? Tipo, eu tenho um título provisório, mas chama Ring MMO porque, tipo, o mundo do jogo É um ringue? é um planeta anel. Ah, ok. Tipo, é um anel em volta de uma estrela, né? Então, é, por isso que eu dei o nome de Ring MMO. Né? Tipo, aí tem várias variações de nome que ainda eu não defini exatamente como é que vai ser, porque a lore inteira do jogo não tá pronta, né? Mas tem uns vídeos lá de preview lá da engine e tudo mais, como é que tá rodando e tudo mais. E é isso, eu tô postando conforme vai dando. Talvez eu vá criar um canal específico para lançar os updates disso daí. E vamos ver como é que vai ser, né, o desenvolvimento aí. Tipo, tá, é um desafio grande, mas é um negócio que eu curto fazer e não tem nada a ver com hacking, né? Tipo, Mas tá fazendo isso junto de uma equipe? Tá fazendo sozinho? Como é que tá o processo? cara, a maior parte do código sou eu que tô fazendo, né? Eu tenho um amigo meu lá que tá codando comigo algumas coisas. Tem um outro amigo que tá meio como diretor de arte, tipo, é, pra meio que determinar essas coisas assim. Mas a gente não passa bem lento, porque a minha verba pra isso é bem limitada. Né? Então, pelo menos por enquanto eu não conseguir dedicar muito tempo no jogo, eu vou deixar bem limitado isso daí, mas eu até planejo, eu tô até vendo, tipo, talvez verba da Ancine e tudo mais, pra poder tentar colocar, tipo, tem um grupo de pessoas em mente ali, eu tenho já a estimativa de salário de cada um, tudo mais, pra realmente montar uma empresa e seguir e fazer esse joguinho dar certo, né? Mas por enquanto tá indo no hobby, né? Ok, espero que dê certo, assim, seria... É aquela coisa, muita gente tem aquele sonho de conseguir fazer um jogo, ninguém começa, já começou, então já tá muitos Sim, passos à sim, sim. frente. Eu já Muito massa isso. comecei e eu já tirei o maior empecilho, que é o render tá funcionando. Já tem algumas coisas de jogabilidade, ainda tem muita coisa pra fazer, mas tá. Pelo menos eu tô mais tranquilo agora, porque a parte mais difícil pra mim era o render, porque eu não tenho experiência em render. Né? Então, é bem complicado pra mim essa parte. A minha experiência mais assim, tipo, a parte de rede, de implementação de IA e tudo mais, essa daí é tranquilo pra mim, entendeu? Mas o resto é difícil, entendeu? Render. E quer não, render é a porta de entrada do jogo. Né? Sim, Quer não, você vai olhar um vídeo, tem que ser bonito. sim. Então, Ainda mais que é um jogo Minecraft lá, que imagino que tem vários detalhes específicos que aumentam a complexidade. e eu tô fazendo, eu cheguei a levar uma ideia de, tipo, ser tudo baseado em voxel art, né? Então, porque é um estilo que eu curto, eu achei que ficou bonito, então a ideia é essa. Então, tipo assim, o Minecraft não é, por mais que é um voxel game no sentido do terreno ser, ele não é necessariamente um voxel art game. Por quê? Porque teu personagem não é voxel, tem um monte de coisa que não é voxel. No caso do Ring, é tudo voxel, né? Tipo, então eu quero tentar manter esse estilo de arte, porque eu acho que, assim, visualmente ficou legal. O diretor de arte, que é o Matheus, tipo, ele conseguiu também desenhar uns negócios que ficam muito da hora, tipo, Uhum. visualmente falando. Então a ideia é seguir esse negócio de ser voxel art e tudo mais, né? Então aí o render, tipo, Hum. tem que seguir os padrões ali, tem que ficar um negócio que é visualmente agradável, né, Sim. pra jogar. Então.
Sim. E eu sou muito chato com isso, cara. Muito chato. Tem muito jogo assim, tipo, que, cara, me dá agonia, tá ligado? Tipo, de jogar, porque as coisas não fazem sentido visualmente pra mim. Então. Uhum. Bacana, espero que dê certo aí o projeto e nos manter atualizado e tal. Vou colocar aqui na descrição do vídeo a sua playlist que você recomendou pra quem quiser Beleza. acompanhar também. Eu não sabia que estava mexendo fazendo jogo, curioso. Eu comecei por curiosidade, né? Porque eu sempre quis fazer. E eu trabalhei numa empresa de jogos antes, né? Eu trabalhei na King Software House, que faz o Space Engineers. Né? Então, cara, eu consegui aprender muita coisa lá de como é que funciona. E o Space Engineers é um sandbox, né? Voxel-based também. Né? Ele é futurista, né? Tipo. Mas muito dos problemas que eu vou ter no ringue são problemas que, tipo, são genéricos de jogos sandbox, né? Tipo, que é manipulação do mundo e tudo mais. E aí eu tenho uma ideia de como foi resolvido no Space Engineers, eu tenho toda a parte de que eu já fiz plugin pro Minecraft, tem toda a experiência de jogo que eu tenho, cara, Minecraft tá no top 1 dos meus jogos favoritos, entendeu? Então, eu sei como é que funciona muita coisa do jogo. Então, assim, eu decidi, falei, não, cara, eu vou juntar tudo isso que eu aprendi e vou tentar colocar dentro de um jogo e vamos ver se eu consigo fazer o jogo que o pessoal vai curtir. Eu já Entendeu? escutei isso de quem faz coisa com game design. Pega tudo que você gosta, joga numa panela e tenta fazer alguma coisa com isso. É basicamente isso mesmo. Isso é game design. Não, não é. Cara, é que. Eu não sei explicar, tipo, é que eu vejo que tem, tipo, muito potencial, tá ligado? Tipo, uma coisa que eu gosto do Minecraft, tipo, que eu acho legal, é que você tem estilos de gameplay pra pessoas diferentes do jogo. Ah, sim. Então, várias pessoas que têm gostos diferentes de jogos conseguem jogar o jogo, Uhum. né? E eu acho que isso é uma coisa que, tipo, torna o Minecraft tão especial do jeito que ele é. O Hytale, cara, vai ter isso também, entendeu? Tipo, quer não, o Hytale vai cair na mesma categoria. E é uma das coisas que eu quero fazer no ringue é justamente isso, de eu pegar vários públicos ali que você tem ali e ter nichos desses jogos que, cara, pessoas que gostam de tipo de jogo diferente consigam jogar o mesmo jogo, entendeu? Sim. No Ragnarok tinha assim, aquele pessoal que era mais competitivo, só ia pra Guerra do Império, tem que era mais fofão, tipo eu, ficava só Sim. matando os monstrinhos, quem gostava da história, então ficava lendo todos os diálogos. MMORPG Sim. costuma ter muito isso, né? Tipo, você tem o Sim. cara que segue a lore, que o cara que quer descobrir a lore do jogo, o cara que quer simplesmente farmar mob pra caralho, o cara que quer no PVP, enfim. Então, a minha ideia é juntar isso com sandbox ainda. Então, aí você tem o fator, não, o cara que gosta de construir coisa, o cara que gosta de automatizar coisa. E, cara, quando você junta todo mundo, aí você torna o jogo mais rico porque, cara, tudo isso é complementar, entendeu? Ninguém gosta de fazer tudo. E outra, eu, por exemplo, sou o tipo de jogador que gosta de mudar o estilo de jogo. Tipo, porra, tô enjoado de construir coisa, mano. Vou sair pra descer porrada em mob, tá ligado? Tipo, Sim. então a ideia é conseguir colocar tudo isso dentro de um jogo só. Então, Ok. vamos ver. Massa. Espero que dê certo. Sim, ok. Também espero que dê certo. Queria bem contente de jogar um jogo feito por você e sua equipe. Boa. Sim. Só partindo aqui para as perguntas que me passaram, se você por acaso quiser enviar perguntas para o próximo convidado, só me seguir no Twitter, que eu sempre faço um tweet perguntando sobre perguntas para o Task. Então, o Lemos mandou a primeira pergunta, que eu achei meio curiosa, que foi o seguinte: o Lemos gostaria de saber a sua opinião sobre a testa RTX. Testa RTX. Eu não entendi. Então, eu também não tinha entendido. E ele me explicou a pergunta dele, que ele falou que é porque quando você faz a stream na Twitch, a sua testa fica brilhando e parece RTX. Ah, sim, por causa da iluminação, verdade. Ó. Dá até pra ver, eu acho, ó, tá vendo? Cara, a iluminação, né? Tipo, tem ray tracing aqui assim, vocês estão achando que vocês estão me vendo aqui, mas não é. Na verdade, é um modelo de inteligência artificial. Esse Ah, cenário não existe, eu não existo, tá? Então, isso aqui é o ray tracing usando o ray tracing, o Global Illumination do quarto, entendeu? Então, por isso que assim fica um pouco mais brilhante e tal, tá vendo? Ó? ok, agora, ok. Continuando falando sobre a AI de Task, o Fabiano perguntou qual foi a maior gambiarra que você já fez em um hardware. Essa é a Maior pergunta gambiarra que eu já... difícil, eu acho. Maior gambiarra. Cara, isso é difícil de categorizar mesmo, viu? É realmente difícil de categorizar o que é a maior gambiarra. Até porque agora eu já vejo umas gambiarra, tipo a do. Puta, eu esqueci o nome do cara lá do youtuber lá que fez com a. Que bateu o recorde lá mundial com aquela. Puta daquela gambiarra da placa de vídeo. Eu esqueci o nome dele, cara. Esse também não estava ciente, mas.
Cara, ele tava querendo restaurar uma RTX, acho que era, eu não lembro agora qual RTX que era, tinha um furo, e aí ele precisou pegar o regulador de outra placa, e aí ele juntou um monte de coisa, não sei o que, fez overclock, o caralho a 4 e bateu o recorde mundial. E aí era um trambolho, assim, com 3 placas de vídeo ligadas uma na outra, cada um usando um pedaço da placa de vídeo. Então, eu não sei, cara, pra falar a verdade, tipo, hardware hacking, cara, geralmente você faz umas gambiarra, tipo, muito gambiarrosa, tá ligado? Tipo, olha, se você olhar aqui, ó os fios soldados aqui na placa. Sim. Entendeu? Tipo. Só que assim, eu considero mais como recurso técnico alternativo. Eu adoro falar isso, né? Tipo, que não é gambiarra, é recurso técnico alternativo. Sim. E. Não sei, eu acho que eu ando tentando, tipo, deixar minhas gambiarras elegantes aí. Eu não sei se cai na categoria de gambiarra, entendeu? Tentar deixar bonito e tal. Aí eu não consigo dizer o que foi a maior gambiarra que eu já fiz em hardware. Não, tudo bem, assim. Porque você não fez gambiarra, você fez soluções alternativas, então por isso que Exatamente. não tem nenhuma. Exato. Ok, tá. O Marcos, ele perguntou como está a popularidade dos SDRs. E já aproveitando a pergunta dele, você chegou a fazer alguma coisa com SDR que você pode comentar brevemente? Claro. Cara, faz bastante tempo que eu não mexo com SDR, o que é Hum, bem triste. Uma das coisas que eu fiz com SDR foi o. Que eu acho que talvez seja o mais relevante das coisas que eu fiz, né? Foi o GOES Satellite Hunt. Então, no meu sim. site tem lá um artigo lá do GOES Satellite Hunt, que é basicamente o quê? Na época eu queria receber imagem do satélite meteorológico GOES, tá? Na época era o Uhum. GOES 13, que ele fica, como ele é um geoestacionário, ele fica na linha do Equador, né? E a posição que ele fica mais ou menos em cima da Amazônia, né? Tipo Uhum. ali em território brasileiro e tudo mais, porque a linha do Equador corta ali e ele ficava ali. Então ele tem uma visão muito boa do Brasil. Como ele é geoestacionário, ele pega a face virada para ele inteira do globo. E tá disponível 24/7, né? Porque ele é geoestacionário, então ele tá sempre na mesma posição no céu. E aí eu comecei. E aí, esse GOES Satellite Hunt, o que ele é? Ele é a documentação do processo inteiro que eu fiz, desde o hardware ali, montando antena e tudo mais, usando aquelas antenas de TV que acho que todo mundo já viu, que é aquelas parabólicas de alumínio, E né? tem Tipo. bombril? Tem bombril? Ou não, essa não tem Não tem bombril? bombril. Não tem no bombril, mas tem uma lata de Neston. O receptor é uma lata de Neston. E tem todo o processo, desde o hardware ali, de como foi pra montar, e aí a parte de software também. Então, pegar um SDR, tipo, eu acho que eu tava recebendo com um RTL SDR, que é um dos SDRs mais baratos que você consegue ter. A parte do software, então, tipo, pegar esse sinal bruto, demodular ele, decodificar, pegar, até eu chegar na imagem final. E ainda tem um bônus ainda, que é, tipo, interpretar a imagem. Então, por exemplo, o GOES 13 ele mandava, tipo, 5 canais, né, de imagem. Cada canal era uma faixa específica de um comprimento de onda. Então, e tem uma razão para cada comprimento de onda. Então, sei lá, tipo, esse comprimento de onda aqui, ele tem maior absorção para partículas atmosféricas de tal tamanho, mas ele é Uhum. transparente pro resto. E a maior parte é térmico, né? Tipo, é sensor térmico de infravermelho. Então você consegue dar o grau de temperatura daquela molécula daquele tamanho na atmosfera. Sim. Então eu fiz o parse ali para poder gerar, tipo, por exemplo, um diagrama de cor falsa para te mostrar a gradiente de temperatura e tudo mais. E aí surgiu o Sat Helper, que é um aplicativo tipo feito em Go, que faz tudo e te entrega a imagem. Então meio que você liga a antena e sai lá. E é open source, tá no GitHub e tudo mais. E o GOES Satellite Hunt tem toda a descrição de como funciona o protocolo e tudo mais. E aí eu digo que é o mais relevante porque, para minha surpresa, tem artigo científico mencionando ele. Entendeu? Nossa, Porque foi a massa. primeira documentação pública. Entendeu? Por mais que nunca foi um segredo, porque o satélite é público, né? Quer não, tipo, tem um. Eu lembro que tinha uma legislação vigente lá nos Estados Unidos que, tipo, essa parte de meteorologia e tudo mais, como era feita com dinheiro público, ele deveria ser de acesso público, né? Uhum. Obviamente não é todo mundo que tem capacidade de receber um satélite, pelo menos na época que fizeram o satélite não tinha, né? Hoje é mais fácil. Então, assim, eu lembro quando eles lançaram o GOES 16, eu queria ser o primeiro a decodificar ele, né? E eles lançaram uma documentação no GOES 16 de como ia funcionar o satélite. E quando eu peguei essa documentação, fiz o negócio, coloquei a antena, coloquei receber e não bateu. Uhum. E aí eu testei uns parâmetros diferentes e começou a funcionar com um parâmetro completamente diferente. Aí eu falei, mano,
Deixa eu mandar mensagem pra eles. Peguei, abri o site da NOAA, olhei o e-mail lá que tava lá de suporte, mandei pra eles. Falei, mano, sei lá se um órgão do governo dos Estados Unidos vai me responder. Mas eles me responderam, me passaram a documentação atualizada, passaram, tipo, outros detalhes. E aí depois eles ainda viraram e falaram, olha, se tiver algum problema, você avisa a gente, não sei o quê. Os caras ficaram super felizes, tá ligado? Então, assim, não é que é segredo, é só questão que ninguém tinha feito. Entendeu? Tipo, porque não é um negócio relativamente trivial. Tipo, eu levei um bom tempo. Eu acho que o Satellite Hunt foi uns 2 anos, cara, que eu levei pra conseguir, tipo, fazer de eu ter funcionando, entendeu? Uhum. E eu documentei tudo. Então, tipo assim, é a documentação que tem. E aí surgiu mais 3 softwares baseados nisso daí, no projeto ali. Por isso que tem algumas menções ali em artigo científico e tudo mais, porque é uma documentação técnica, né? Falando. E isso me surpreendeu bastante, porque, cara, nunca foi assim esperado. Eu tava documentando simplesmente que eu falei, deve ser útil pra alguém, tá ligado? Sim, e no Ah caso lá. foi, então foi bom E no sinal. caso foi. Foi Sim. mais útil do que eu esperava, inclusive. Mas então, já respondendo aqui a pergunta anterior do Fabiano, usar a lata de Neston não foi uma boa gambiarra? Cara, se você for conspiratório, você pode falar que na verdade foi feito pra isso. Porque assim, quando você vai. A lata de Neston que eu tava usando era pra fazer uma CAN antena, tá? É um tipo de antena específico, onde você tem um tamanho específico para um comprimento de onda específico. Então, por exemplo, um monte de gente já deve ter visto, tipo, em filme, o pessoal usando lata de Pringles para poder fazer antena de Wi-Fi de longa distância. Tipo, isso é bem comum. O spoiler é a lata de Pringles moderna não serve para isso, porque eles mudaram o tamanho. Mas na maior parte da vida da lata de Pringles, ela tinha o tamanho exato para ela ter uma ressonância interna em 2.4 GHz, que era a frequência do Wi-Fi. Porque baseado na profundidade e no diâmetro, você consegue calcular qualquer frequência que atinge lá o ponto certo lá do elemento ativo para poder receber com a maior intensidade. Quando eu fiz esse cálculo, eu falei, mano, eu tenho que fazer uma CAN-antena por causa do tipo de parabólica que tem, teria que ser uma CAN-antena. Aí eu fiz o cálculo e falei, eu vou fazer o cálculo, depois eu vou no supermercado e vou ver qual é a lata mais próxima que tem e eu vou tentar adaptar. Eu fiz o cálculo, beleza, tem essa lata aqui. Eu fui no supermercado e por um acaso a lata de Neston tinha exatamente o tamanho que eu precisava. Aí eu olhei e falei, deve ser que ela foi feita pra isso, né? É óbvio. Ok. Enfim. Então eu não sei se considera como uma gambiarra, entendeu? Porque tem o tamanho certo, é isso, entendeu? Tipo, o triste também é que eu acho que as latas de Neston novas, eles mudaram o tamanho de novo, então também saiu Que do nem o caso suporte ali do do GOES, Pringles, mas sim. enfim. Ok. Então vou ter que procurar latas de Isso daí. Neston Teve várias antigas. gambiarras, na verdade, pra receber isso daí, tipo. Mas acho que a lata de Neston foi a única que funcionou muito bem. Uhum. Entendi. Ok. E só uma pergunta aqui minha, de encerramento. Pense no seguinte cenário. Se a Anatel, as empresas de pagamentos e os fabricantes de câmeras chinesas pudessem te mandar um recado anônimo, você acha que eles mandariam um obrigado pelo disclosure ou mandariam um por favor, pare? Cara, eu não sei. Eu acho que cada um teria uma perspectiva diferente, talvez. Talvez alguma coisa no meio do caminho. Agradeço pelos reportes, mas pague. Poderia ser. É que assim, cara, depende muito do órgão, tá ligado? A Anatel é assim, eu sou radioamador, então, tipo, eu tô no radar da Anatel, tá? E eu já fiz muitas pesquisas de coisas que você tem que ter um cuidado de transmissão. Por exemplo, tem um artigo no meu site de como montar uma torre de celular. Entendeu? Cara, se você faz isso sem estar num ambiente controlado, é ilegal. Entendeu? É uma faixa de frequência que você precisa de licença pra operar. Uhum. E, mano, tem um monte de gente da Anatel que sabe que eu fiz isso. E eles estão ok com isso, porque as pessoas que pegaram essa informação, eles sabem que, tipo, porra, cara, é importante que tenha pesquisa de segurança nessa área. Entendeu? E eu falo sempre, eu falo, cara, meu laboratório é uma gaiola de Faraday, eu construí ele para isso. Eu transmito com uma potência de transmissão extremamente baixa, que é justamente só para eu conseguir testar. Enfim, tem vários casos ali, entendeu? Só que dependendo de quem chega essa mensagem, a pessoa pode ter uma interpretação completamente contrária. Entendeu? Então, eu acho que é por isso que depende, entendeu? Depende para quem chega. E esse eu acho que é o maior problema na área de segurança, entendeu? Eu geralmente procuro
eu preciso. Cara, o caso ali do artigo ali que eu tenho lá no meu site, se você olhar lá embaixo, tá lá que eu reportei para PagSeguro. Né, tipo, antes pra eles. Por mais que seja uma falha de segurança, eu decidi reportar porque existe uma máquina deles também que entra naquela categoria. E eu não simplesmente mandei um e-mail pra Pag. Eu fui ver com alguns amigos meus, eu falei, mano, eu preciso de um contato de alguém da equipe de segurança de lá. Pra quê? Pra entrar direto pela equipe de segurança, que é a equipe que vai entender que eu não tô agindo maliciosamente, entendeu? E eles sabem o processo interno da empresa de como pegar e passar isso. Porque, mano, se eu caísse no setor de compliance direto lá, mano, eu ia tomar um processo. Sim. Entendeu? E é a mesma empresa. Sim. Então, o caminho que você chega na empresa também importa muito. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu sempre, tipo assim, cara, quando eu tenho alguma coisa pra reportar pra uma empresa, e sei lá, quando tem bug bounty é mais fácil, porque bug bounty você sabe que vai cair na equipe de segurança. Mas quando não tem, cara, mano, é muito ideal você conhecer alguém de dentro da empresa que trabalha na área que possa receber isso. Porque eles sabem como lidar internamente. Tanto que o tempo que eu levei pra publicar o artigo foi justamente para o pessoal de segurança de lá da Pag conseguir preparar o pessoal lá pra falar, mano, isso aqui não é um problema, entendeu? Tipo, isso daqui não é uma falha de segurança, vocês podem ficar tranquilos e tudo mais. Porque, cara, uma pessoa leiga, ela não vai saber. Entendeu? E isso serve pra qualquer agência do governo também, tipo a Anatel, coisa do tipo. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Entendeu? Eu já ouvi discurso da Anatel que era estúpido no ponto de vista técnico, tipo, completamente imbecil. E eu conheço uma gente muito boa na Anatel. Então também tem que saber, além de ter o conteúdo, tem que saber como comunicar e com quem comunicar. Então, exatamente. Às vezes não necessariamente como, mas quem. Entendeu? Eu acho que o quem é mais importante do que como. O ok. como é importante, né? Mas quem é importante também. Entendeu? Então, isso é uma coisa que, tipo, é complicado. Infelizmente, cara, quando você pega empresa muito grande, agência muito grande, você vai ter pessoas boas e vai ter pessoas ruins, né? Então, tipo, você não pode assumir que a agência é uma entidade só. Né? Quer não, a entidade é, na verdade, quem tá recebendo a informação. Né? Então, especialmente em relação à Anatel, eu sempre tento pegar, tipo, o pessoal que eu conheço, que é, sei lá, por exemplo, acho que tem duas pessoas que eu conheço. Tem um cara que eu conheço que ele é fiscal da Anatel, ele é radioamador e delegado. Nossa. Entendeu? E ele é técnico. Então, porra, eu sei que, tipo, se eu falar pra ele, ele vai entender, tá ligado? Ele conhece meu histórico. Mas, cara, se eu chegar aleatoriamente num cara da agência e simplesmente falar e pegar um cara leigo, eu tô fudido, entendeu? Então, isso é bem importante de você saber pra quem que se reporta, entendeu? Sim. Entendi. Muito bem, então já partindo para encerrar de fato, você tem alguma consideração final que quer passar aqui para o pessoal? Cara, acho que não. Eu só sempre falo, tipo, cara, cuidado com o que você coloca na tua casa. Entendeu? Tipo. Porque o pessoal fala, não, mas eu não sou o alvo, os caras não vão conseguir nada de mim. Eu falei, mano, você não é o alvo hoje, você não sabe amanhã. Entendeu? Então. E outra que você pode ser simplesmente um cúmplice de algum crime. Por mais que a lei te proteja, sabe? Tipo, nesse caso, assim, a ignorância é uma bênção porque ela te protege nesse aspecto. Ainda assim é um problema, tá? Tipo. Então, enfim, às vezes o crime que está sendo cometido pode não te afetar diretamente, mas você vai ficar cego para um problema que vai acontecer. Então, toma cuidado com o que você coloca em casa. Tenha noção dos riscos, entendeu? Tipo, eu acho que cada um tem essa liberdade de tomar a decisão do que faz a vida. Eu só acho que é importante você saber os riscos que você corre. Então, beleza, você quer colocar uma TV Box na sua casa sabendo que é ilegal e tudo mais, sabendo que tem um backdoor, cara. Mano, beleza, só tenha plena ciência de que esses são seus riscos, tá ligado? Então, basicamente essa mensagem que eu quero deixar. Ok, então. Então, dado esse alerta do teste, que agora que você escutou esse podcast, você não está mais num caso de ignorância, você sabe. Então. Agora todo mundo é criminoso que tá Isso. Todo mundo agora é cúmplice, ciente, não brincadeiras à parte. Agradeço muito, Tess, pelo tempo e que passou aqui conosco, poder fazer discussão bem produtiva, interessante. Se você gostou desse conteúdo, acompanhe os outros podcasts que a gente gravou aqui e também participa da GambiConf, vai ter novamente em novembro desse ano. Estamos só acertando aqui o local, a data e os detalhes, mas
vai ter essa próxima edição. E lá você vai encontrar várias pessoas bem bacanas no mesmo estilo assim, de conteúdo que você está vendo aqui, e palestras, e pessoas como o Tesc que gostam bastante de computação e segurança. E é isso, muito obrigado. Obrigado a todos.